O anime começa em um local com alerta vermelho ligado, rodeado de pessoas caídas e desespero pra todo lado. No meio disso, um garoto chamado Yogiri anda tranquilamente pelo corredor, aparentemente sem se importar com o caos à sua volta, até que ele chega em frente a uma câmera e pergunta onde está uma mulher chamada Saka. Logo à sua frente, a entrada para um quarto se abre, e lá tá a mulher que Yogiri tá procurando, sendo ameaçada por outra, que tá apontando uma arma pra ela. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco, mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve e capricha no like aqui embaixo, pra bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá. O garoto se aproxima da situação como se não entendesse o que tá acontecendo, recebendo a mulher como se ela não tivesse uma pistola mirada na sua cabeça. A agressora manda o garoto se afastar, senão o pior poderia acontecer, mas nesse mesmo instante o garoto provoca um efeito misterioso que elimina instantaneamente a mulher armada. Ao ver a cena, a Saka questiona o que foi aquilo, mas antes que pudesse refletir mais sobre o assunto, Yogiri abraça a moça e chama ela de volta para casa. Depois disso, vemos que Yogiri estava apenas sonhando, enquanto sua amiga, Tomoshika Danura, tenta acordar o garoto às pressas. Yogiri ainda tá sonolento no ônibus da escola, mas a garota não consegue acreditar que ele consegue dormir na situação em que se encontra, com um dragão gigantesco massacrando seus colegas de classe. Sem termos certeza se ele ainda acha que tá sonhando, o protagonista joga um microfone na cauda da criatura, que estava atravessando um estudante, até que o monstro se assusta com a audácia e volta com tudo em direção ao ônibus, ameaçando cuspir fogo contra os dois humanos. Porém, antes que qualquer mal chegasse neles, Yogiri abre um portal imaginário em sua mente e seus olhos ardem numa chama contida. E assim que ele abre a boca, o enorme dragão morre num piscar de olhos. Danora tá salva, mas não consegue entender como aquele monstro simplesmente caiu sem explicação razoável. E ainda por cima, Yogiri continua alheio à gravidade da situação, em seguida ligando seu Nintendo pra jogar. Incrédula, a garota começa a espernear pelo fato do homem não ser capaz de conversar sobre aquilo, tudo igual gente. Mas como Yogiri tá muito ocupado macetando um dragão vermelho, a jovem desiste de se exaltar e tenta convencer o colega de meter o pé do ônibus. Como viu que a garota se acalmou, Yogiri guarda o game e pergunta o que diabos está acontecendo. Assim, Danura explica que toda a classe estava nesse ônibus, indo para a excursão, porém depois de atravessar um túnel, do outro lado estava uma paisagem ensolarada, e sem motivo aparente, uma garota desconhecida sobe no carro e se apresenta a todos como Shion, a sábia. Um dos responsáveis pela excursão pergunta o que essa garota tá fazendo ali, mas ela ignora o questionamento e explode o senhor, ao passo que continua a conversa, ressaltando que os estudantes devem prestar atenção apenas nela, e em mais nada. Ela explica que não tem intenção de machucar ninguém, mas se alguém falar qualquer coisa vai se arrepender, afinal o poder de ataque da pequena sábia é de 530 mil, e quem bater de frente com isso com certeza achou a própria vida no lixo. Aparentemente isso foi uma piada da parte dela, mas como ninguém riu, ela decidiu massacrar o motorista do ônibus só porque a ignorância da plateia irritou ela. Depois ela conta aos presentes que eles estão em um Isekai, também conhecido como uma espécie de mundo paralelo, e que ela convocou todos ali como sábios em potencial. Esse mundo é governado por essa classe, portanto, às vezes é importante repor alguns números que foram perdidos. Então Shion invoca uma magia semelhante a um arco-íris, e envolve os estudantes com uma instalação chamada Canção de Batalha, onde cada um dos usuários pode ver suas próprias estatísticas e a classe a qual pertence, de acordo com o talento da pessoa. Porém, como Danora não ganhou essa instalação, ela pergunta para sua amiga, Mikoshi, o que ela tá vendo, e ela foi colocada na classe Necromante. Segundo Shion, os aspirantes terão um mês para se tornarem sábios, caso contrário, só Deus sabe o que vai acontecer para os fracassados. Vendo que pode acabar sobrando para ela, Danora levanta a mão e comenta que ficou de fora da seleção, mas a sábia deixa bem claro que a garota não tem o dom necessário para participar do processo. Apesar disso, talvez por puro sadismo, Shion avisa que Danora também precisa se tornar uma sábia, caso contrário ela vai virar um simples gado na fazenda da vida. E por último, a sábia estipula uma hora de limite para realizar a primeira missão, então desce do ônibus e vai embora. Confusa, Danora senta do lado da Mikoshi para ver o que tá pegando, e a amiga conta que o primeiro objetivo é se livrar de um dragão nível 1000 que tá vindo atacar. Porém, ironicamente, o próprio regulamento diz que ninguém ali é capaz de enfrentar um inimigo desse no nível em que estão. Em seguida, um rapaz chamado Suguru Yazaki lidera o grupo, e demonstrando senso de liderança, convoca seus colegas para mostrarem suas habilidades e montar uma estratégia para a tarefa. Enquanto isso, Yogiri tá no sétimo sono e fica de fora da formação em equipe. Já Danora nota que além dela, outros dois colegas ficaram sem a canção de batalha, a Yaka Shinozaki e o Ichiro Kiryu. Por esse motivo, eles foram obrigados
obrigados a ficar dentro do ônibus, enquanto todos os envolvidos com a instalação saíram sob a liderança do Yazaki, que ao lidar com a revolta dos excluídos, mostra que os que receberam o dom têm sua habilidade física aprimorada, mesmo que no primeiro nível, e com essa força ele arrebenta 2 bancos do carro e barra a passagem para fora, porque segundo ele, os excluídos não têm nenhuma habilidade especial, portanto, privilegiados deveriam proteger os mais fracos, mas o líder do grupo é incisivo na resposta, revelando que isso se trata de uma estratégia, então convoca Suha Kuriyama, a coordenadora de beleza, a jogar um encanto em todos os excluídos, fazendo eles se tornarem atraentes pro dragão, e consequentemente uma isca a ser comida enquanto o resto do grupo ganha tempo para chegar na cidade. Em pânico, Danora acha aquilo um absurdo e pergunta se o líder decidiu isso sozinho, já que ninguém em sã consciência aceitaria isso. Mikoshi com certeza voltou contra. Entretanto, Yazaki responde de forma bem seca que a amiga da Danora concordou com o plano, e após isso ele tranca os renegados no ônibus e segue na sua estratégia. Pouco tempo depois, o dragão já tinha sobrevoado o carro e trucidado Shinozuki Kiryu, então só restaram os 2 últimos rejeitados, após Yugiri acordar do seu sono de beleza e eliminar o monstro alado com a força do pensamento. E falando no rapaz, mesmo após escutar toda essa história sobre sábios em um mundo paralelo com criaturas que cospem fogo, tudo que preocupava ele era como ele iria carregar seu Nintendo naquele Sekai. Porém, após a reclamação de Danora com essa displicência, ele levanta e analisa que se eles acreditarem em Yazaki, então só tinha um dragão a ser abatido, e como aquele já virou pó, talvez seja seguro ir lá fora. Apesar dessa observação, Danora ainda parecia preocupada com o motivo deles estarem nesse lugar, e Yugiri sugere a versão de que eles bateram o busão e estão todos mortos. A garota não gosta dessa ideia, mas o rapaz está convicto quando diz que ela não precisa acreditar nele, se não quiser. Assim, os dois saem do carro e se deparam com 3 escolhas de caminho: montanha, cidade ou floresta. Yugiri descarta a floresta de primeira, mas antes de evoluir seu raciocínio, Danora vê se aproximando pelos ares 3 estudantes. Yugiri recomenda que eles derrubem os passarinhos por precaução, mas Danora responde que não está escrito em nenhum lugar que você precisa eliminar 3 colegas de classe, só porque eles estão voando pra cima de você. E por falar neles, o curandeiro do grupo, Hanakawa, lamenta que a garota ainda esteja viva, porque isso fez o plano deles de transformar o cadáver dela em zumbi por água abaixo. Já Higashida, da classe herói, tinha avisado que não era certeza da garota estar morta, enquanto Fukuhara, o necromante, sempre achou essa ideia de controlar a pobre coitada como uma morta-viva meio estranha. E como era de se esperar, Danora percebeu que aqueles ali não vieram na amizade, mas antes de qualquer ação da parte dela, Higashida lança uma bola de fogo que devasta uma montanha a 1000 metros de distância, e considera esse o aviso para a garota não resistir. E ao serem perguntados por ela o motivo de estarem querendo raptar a vítima, os 3 aspirantes dão a entender que querem usar Danora para alguns joguinhos mal intencionados. Sendo assim, Yugiri sabia que precisava colocar eles em posição de negociar, então usou a arma do diálogo no líder rival, Higashida. Ele aponta o dedo indicador pro herói e pronuncia a palavra morra. Acompanhando a cena, os 2 companheiros caem na risada, por conta da atitude hilária do rapaz. Porém, a graça termina quando Higashida cai morto na mesma hora. Espantados, os 2 parceiros que sobraram perguntam o que Yugiri fez, e sem pestanejar, ele responde friamente que mandou Higashida morrer, e ele morreu. Pelo que eles viram, isso não era muito difícil de entender, mas parece que Fukuhara não quis levar a sério quando Yugiri mandou ninguém se mexer, e quando o necromante foi ver se seu amigo ainda estava vivo, acabou tendo o mesmo destino dele. Por último, o assassino repete a mesma ordem pro garoto que sobrou, Hanakawa, e o curandeiro resolve brincar de estátua no mesmo instante. Assim, finalmente, o apelão tem a chance de explicar sua habilidade. Primeiro, ele manda o gordinho dar uma olhada se os 2 estão realmente mortos, então Hanakawa tenta curar seus amigos, porém em vão, porque eles realmente foram dessa pra melhor. Em segundo, o protagonista até reclama que é um saco ter que explicar isso, mas de maneira resumida, revela que a habilidade dele se chama morte instantânea para qualquer alvo. Se ele simplesmente pensar em eliminar alguém, essa pessoa morre imediatamente. Hanakawa responde que esse tipo de coisa não existe, e Yugiri pergunta se ele quer servir como a última evidência. O curandeiro arrega, mas ainda assim tenta aproveitar uma deixa para atacar o inimigo, só que Yugiri também tem a capacidade de identificar qualquer intenção de eliminar ele, portanto esse migué não podia ter dado certo. Inclusive, ele é capaz de eliminar o alvo só por pensar em eliminar Yugiri, ou seja, parece que nada pode dar certo contra esse cara. Ele é a própria definição de overpower. Nesse caso, só resta sentar e chorar, e é exatamente isso que Hanakawa faz. E pra tirar aquela onda, Yugiri pergunta por que esses 3 estavam se achando tanto por conta desses talentos básicos, e Hanakawa responde que não é a primeira vez que eles entram nesse mundo. Há pouco tempo atrás, o mago do reino de Iman convocou eles para derrotar o Senhor Demônio, e após eles ficarem 1 ano por lá e completarem a missão, voltaram pro mundo real. Yugiri se vira pra Danora e os 2 comentam que nem se deram conta que aqueles 3 faltaram à escola por todo esse tempo, mas Hanakawa estava disposto
disposto a manter sua pose heróica. Então esclarece que o tempo por lá passa diferente, e assim que eles voltaram para a Terra só tinham se passado algumas horas. Logo Yugiri descobre que existe uma chance de voltar e ergue a mão contra a vítima, que implora por sua vida ao ponto de pedir para Danora convencer o Sr. Takatou a desistir dessa ideia. Entretanto, como foi o próprio que salvou a vida dela, ela não acha que tem que dar pitaco nesse problema. Assim, como última cartada, o jurado de morte saca um artefato raro que promete escravizar o usuário, submetendo ele a todas as vontades da primeira pessoa que encontrar. Logo ele coloca a coleira e começa a se humilhar para sua nova mestra, Danora, mas a garota achou a aproximação do rapaz meio nojenta e manda ele se afastar, apertando a coleira. Ela tenta passar a posse do curandeiro pro Yugiri, mas ele chora só de pensar na possibilidade de não ser escravizado pela senhora Tomochika. Apesar disso, a troca já estava feita, e Yugiri promete não eliminar o coitado, depois dessa humilhação patética, mas manda o rapaz entrar na floresta repleta de bestas malignas, só para ele ver um negócio rapidinho. Então antes dele partir, o mestre manda o servo deixar tudo que tem de valor para trás, e diante de uma quantidade obscena de ouro de aventuras, Hanaka obedece a ordem do seu senhor e cai pro mato. Quando perguntado se o curandeiro não poderia ser útil, Yugiri responde que o sujeito poderia trair eles a qualquer momento. Escutando isso, Danora pergunta se ela também não poderia fazer o mesmo, porém o protagonista parece ciente disso e prefere arcar com o risco. Surpresa, sua companheira quer saber o motivo disso, já que eles nunca foram de se falar muito. No entanto, o jovem parece não ter um bom motivo para isso, porém depois de alguns segundos reflexivos, ele se lembra de quando Danora apertou ele, no momento em que o dragão ia atacar eles. Naquela ocasião, o abraço da garota fez com que ele sentisse a maciez volumosa das suas bexigas d'água, e como resposta, Danora amaldiçoa seu salvador, e nesse intermédio, em um enigmático castelo flutuante, Yoichi, o assistente da sábia Shion, reporta o relatório da primeira missão dos 9 sábios em potencial. A missão foi concluída com sucesso, porém houveram 4 fatalidades. Shion logo pensa que os 4 renegados foram os mortos, porém o assistente revela que na verdade, apenas 2 excluídos foram eliminados. Além desses, mais 2 de rank S. Como os mais experientes morreram repentinamente, talvez isso seja obra de uma magia de morte instantânea. Contudo, apesar da gravidade do assunto, Shion não dá muita atenção ao problema e deixa na mão do Yoichi para agir como achar necessário. Então, após uma longa caminhada, os protagonistas chegam na cidade, e apesar da animação de Danora, Takatou só tá na vontade de tirar aquela soneca. De toda forma, os guardas estão fechando o portão, mas a garota tem pressa e tenta convencer eles a deixarem os dois entrarem. Porém, ao invés de colocar os dois pra dentro, os guardas deixaram a dupla sob vigia do Masahiko, um representante da cidade. Ele pergunta como essa segunda leva de aspirantes apareceu sozinha, depois do grupo inteiro já ter chegado, e Takatou explica que eles foram separados do grupo maior. Masahiko parece incomodado com a história, e esclarece que geralmente eles cobrariam pedágio dos garotos, mas foram instruídos a não mexer com os candidatos a sábio. O protagonista ignora a birra e comenta que eles ouviram falar de uma capital, e pergunta como eles podem chegar lá. Daí, Masahiro encontra a deixa perfeita e retruca que foram obrigados a não se meter no caminho dos candidatos, mas ninguém disse nada sobre ter que ajudar eles. Então Takatou agradece ironicamente pela ajuda e vai embora, mas o representante vai além, dizendo que não se importaria se a garota passasse a noite na mansão dele. Danora fica constrangida, puxa Takatou e corre pra longe. Algum tempo depois, Danora diz que temeu que Takatou precisasse matar aquele homem. Por outro lado, o rapaz se sente ofendido e pergunta se ela acha que ele é alguma espécie de louco, e a garota responde que a parte dele que ainda não percebeu isso é a que mais encanta ela. Depois disso, eles começam a conhecer de fato a cidade, e Danora fica entusiasmada com o fato do lugar parecer vindo de um filme de fantasia, com pessoas parecendo animais, e uma delas, Mirei Yu, recebe os dois forasteiros e pergunta se tá tudo miau com eles. E como parece que é a primeira vez dos dois ali, ela também questiona se eles estão com problemas ou outro tipo de miau. Sem responder as perguntas, Takatou pergunta o que ela quer, então a gata fala a real e diz que vai ficar próxima dos candidatos a sábio, porque eles têm um futuro promissor e são fáceis de seduzir. Danora comenta que essa gata é realmente bem direta, porém Mirei Ryu deixa claro que jamais daria em cima de um cara que tem namorada, e complementa que a chave pro sucesso é desenvolver uma amizade muito miau com os candidatos. Takatou pergunta o que ela acha de levar a mulher gato, e como a garota assume que queria dar uma olhada na cidade antes de escurecer, eles acharam melhor ir junto da Mirei Yu. Porém, esse passeio acabou mal, já que a gata convenceu Danora a comprar uma penca de coisas caras que ela jamais usaria, só pra no final acabar encurralada por uma gangue de antropomorfos na calada da noite. O líder da gangue, o único humano, ironiza o fato de Takatou estar tão tranquilo numa situação dessas, e quando é perguntado pelo rapaz se eles querem dinheiro, o chefe diz que é um dos objetivos, mas o prato principal são candidatos a sábios sem talento, porque os portadores do dom vivem fazendo confusão pela cidade, mas eles simplesmente não podem fazer nada contra isso. Portanto, pessoas sem dom como os dois ali são um bom consolo e também valem uma boa grana. No final do discurso,
Takato confirma que compreendeu os objetivos da gangue, mas por isso vai ter que eliminar todos, e pergunta se eles estão tranquilos quanto a isso. Preocupada, Danora tenta avisar Mie e Ryu que o moleque ali não é flor que se cheire, e vai passar o rodo em geral, mas é óbvio que a gata acha que é um blefe estúpido, respondendo que 2 fracotes sem o dom não podem fazer nada numa situação dessa. Em seguida, Takato dá o primeiro comando, e toda a fileira atrás de inimigos caem sem vida. Depois ele comanda que o homem leopardo morra pela metade, mas pelo jeito que o bicho caiu, Takato nota que até pela metade já é muito, então ele decide dosar mais o poder e anula o tornozelo direito do galo, além do braço esquerdo de um dos cachorros. Obviamente, o resto dos capangas já estavam morrendo de medo, e até Danora dá a ideia que o Takato tava pegando pesado, mas ele responde com indiferença. Quando ele quis pegar leve, ninguém deu bola, por isso ele ataca os 2 olhos de outro cachorro, e quando o lagarto tenta atacar, vai de base também na mesma hora. Ao presenciar também a loucura, Mireio pergunta pra Takato que tipo de miau ele é, exatamente, mas o garoto responde que nem ele sabe. Logo ele analisa se suas habilidades dosadas foram úteis, mas conclui que não é eficiente destruir partes específicas do corpo de alguém, além de que ele não gosta desse sentimento de que tá torturando alguém de propósito. Mireio arrega e implora por sua vida, porque tem vários irmãozinhos pra alimentar em casa, e Takato argumenta que isso não justifica sequestrar e vender as pessoas por aí, então ele levanta o dedo indicador direito e comanda o fim dos 2, mas ao invés disso, nada aconteceu. Diante da maré de sorte, os 2 pilantras nadam pra liberdade, enquanto Takato observa a fuga sem esboçar reação. Logo Danora tenta entender, e pergunta se o amigo deixou eles irem embora, mas ele diz que não foi a intenção. Enquanto isso, os 2 malfeitores estão a toda correndo pro mais longe possível, e Mirio continua a se perguntar quem diabos é aquele moleque, mas antes de qualquer conclusão, a vida dela é arrancada junto com a do chefe. Ela cai do telhado onde estava escondida, e seu último arrependimento foi ter se envolvido com aqueles criminosos. Enfim, a dupla dos protagonistas tenta vazar dali logo antes que dê algum problema, porém lá estava a guarda da cidade, comandada por Jorge e Edelgard, querendo fazer algumas perguntas para os 2 meliantes, mas Takato adianta o interrogatório, contando que eles estavam de passagem por ali e esse povo já estava no chão. Porém, Edelgard pegou o garoto no pulo, já que viu os bandidos caírem no momento em que iam atacar Takato. Isso deixa Danora enfurecida por estar sendo taxada de suspeita, enquanto a guarda da cidade, que supostamente estava vendo tudo, não fez absolutamente nada para impedir. Porém, Edelgard conta que estava tentando rastrear os compradores de humanos desse bando. Por fim, ela completa que é melhor aqueles candidatos não levantarem o dedo contra a guarda, porque eles possuem a proteção dos sábios, portanto, o dom não afeta eles. Contudo, a habilidade de avaliação do Jorge identificou que nenhum daqueles 2 possui o dom, ou seja, é difícil apontar que eles realmente seriam capazes de abater uma gangue inteira. Com isso, Edelgard desiste e vai embora, mas antes, Jorge se desculpa pela ignorância da capitã, e Takato pede pro guarda arranjar um lugar para eles passarem a noite. Apesar disso, Edelgard acaba encontrando um dos capangas vivo, o cachorro que acabou cedo. Ainda assim, os 2 protagonistas finalmente têm um momento de paz, hospedados num hotel que parece um castelo, segundo Danora, apesar dela nunca ter visto um na vida. Quanto aos quartos, Takato pergunta se rola de dividir um pros 2, mas como a garota acha isso um pouco demais, ele pede que ao menos ela arranje um cômodo ao lado do dele. Ela entra em seu enorme aposento e assim que pula na cama, questiona que ideia foi essa do Takato de dividir o quarto. Pensando bem, ela repara que eles estiveram juntos cada segundo naquele mundo, e se pergunta se ele talvez goste dela, apesar de que ele só deixou claro que gosta de uma coisa em específico na garota. Mas a reflexão termina quando um espírito invade o quarto. Apesar do susto inicial, Danora parecia mais assustada com o fato de ter encontrado esse espírito nesse mundo, já que ela pergunta o que a irmã mais velha tá fazendo ali. Então o espírito fica ofendido por ter sido comparada a essa figura, e logo se apresenta como Mokomoko Danora, esposa do filho do fundador da escola Danora, conhecida como a restauradora do colégio e protetora da família Danora, ancestral de Tomoshika Danora e espírito guardião. Após essa chuva de descrição, Tomoshika pede pro espírito ir com calma, senão ela não consegue guardar tanta informação junta na cabeça. Depois, Mokomoko alerta que Tomoshika corre grande perigo, portanto precisou aparecer ali para ajudar, mas como já comeu o pão que o diabo amassou, até chegar ali, a jovem indaga por que o espírito guardião não apareceu antes, quando ela estava no olho do furacão. Mokomoko explica que tinha medo daquele rapaz Takato, porque se ela aparecesse do nada na frente dele, corria o risco de ser apagada da face da terra, já que a habilidade dele funciona até com seres paranormais. Por esse motivo, Tomoshika Danora deve avisar ao garoto amanhã da existência da irmã fantasma, porque só assim o espírito vai poder ficar seguro. Além disso, ela conta que pode proteger Tomoshika de tudo, menos de ataques físicos. Inclusive, foi ela quem impediu a instalação da canção de batalha na garota. Como Yugiri ficou revoltada por ter ficado sem, Mokomoko explica que aquela instalação tem certas vantagens. É verdade, mas assim que instaurada na mente, os sábios passam a ter controle sobre você, e por fim ela confessa que adoraria levar embora a sucessora
professora da escola da Nora de arquearia, uma arte marcial mista praticada desde a dinastia Heian. Mas como Tomoshika tá presa nesse mundo, dependendo do Takatou, o espírito resolve ensinar a verdadeira arte dos da Nora, e coloca o nome dessa missão de Operação Meu Espírito Guardião é o Mais Forte. Ninguém nesse outro mundo tem chance contra ele. Na manhã seguinte, Danora estava exausta, e quando ela se encontra novamente com Takatou, uma recepcionista chamada Celestina informa que desde ontem estava tentando encontrar a localização dos colegas de classe dos dois, além de preparar a tradução de linguagem, itens de ocultação de status, e diz que até arranjou um carregador pro Nintendo do Takatou. Por fim, ela dá pros meninos 2 passagens pra capital, partindo amanhã ao meio-dia. Ainda por cima, ela aceita o pedido do rapaz de guardar todo o tesouro dele, e como até isso ela fez, Danora fica maluca com a eficiência dessa trabalhadora. Na manhã seguinte, o grupo parte pra nova cidade, e Tomoshika tá se perguntando o motivo dela tá girando a manivela de um carregador de game portátil dentro do estômago fantasmagórico de um espírito guardião da dinastia Heian. Nesse meio tempo, Mokomoko deixa claro que não ocupa espaço físico, então a jovenzinha pode ficar sossegada, porque então Tomoshika pede pro espírito sentar do lado do Takatou, mas a velha aparição ainda morre de medo do rapaz, por isso ele acalma o fantasma e revela que consegue ver ela desde que a Tomoshika avisou da sua existência, e de qualquer forma, a própria Tomoshika também pode sentar do lado dele, se tiver incomodada. Feito isso, Yogiri Takatou informa que a Celestina, a recepcionista, acha que os colegas de classe dele estão perto da floresta primitiva, e Danora não entende como essa mulher sabe de tanta coisa, e nesse instante Takatou deita a garota no banco e o teto do vagão vai pelos ares. E quanto à guarda da cidade anterior, eles estão tentando arrancar informações do capanga que sobreviveu ao assalto. Uma vampira chamada Lain assume a liderança do processo. Ela é da classe sangue original, o rank mais elevado de morto-vivo, e analisando os olhos do ferido, ela se impressiona como a cegueira do cachorro não mostra nenhum hematoma ou ferida. Em seguida, ela arranca o olho do criminoso e cura ele com outro. Ainda assim, ele continua sem conseguir enxergar. Por isso, Lain morde o cachorro, que ao se vincular à linhagem de sangue da vampira, sua força física cresceu monstruosamente. Apesar disso, a visão ainda não voltou, o que Lain acha intrigante. Nesse instante, um cavaleiro invade a câmara e, como ele não podia ser visto, Jorge analisa que aquele ser pertence à classe Bravo. De volta ao trem, a locutora avisa que um sábio tá lidando com um agressor, e isso faz Takatou perceber que ninguém tá atrás deles. Assim, eles saem pra ver o que tá acontecendo, e um robô invasor tá lutando contra um protetor local. Danora pergunta se o Takatou não deveria apagar os dois, já que eles estão no caminho. O jovem rebate com outro questionamento, se ele deve apagar os dois ali porque estão no caminho, então ele tem que apagar todo mundo que aparece na frente dele, afinal ele tem que colocar algumas regras pra essa habilidade. Apesar do discurso, logo em seguida os dois combatentes se aproximam dos civis e o sábio congela uma cambada de cidadão. Enquanto isso, o outro espadachim se revela como Ein e ataca Lain, mas a vampira cura cada dano que sofre instantaneamente, então ela questiona o motivo do Bravo estar atacando o sábio, já que deveria estar enfrentando o Lorde Demônio. Porém, Ein está decidido a varrer todos os sábios da Terra com sua espada sagrada Cartena, e com ela, ele causa uma explosão na torre onde todos estavam e cita o nome de Ariel enquanto celebra a vitória. Voltando ao trem, Takatou pergunta o motivo do sábio ter atacado eles, e Santaro fica irritado com a insolência, já que sábios devem ser louvados de joelhos, ao invés de questionados dessa forma, e ainda por cima chama Takatou de monstruosidade. Como resposta, ele encontra um motivo para apagar o sábio. Nesse meio tempo, o agressor robô se aproxima e diz que não tem intenção de lutar. Na frente de Ein, a vampira pergunta se Ariel é a amante dele. O Bravo não entende como ela sobreviveu àquilo, e ela responde que não sobreviveu, mas que nem a morte é capaz de segurar ela, infelizmente. Assim, mesmo após Ein entregar sua vida, ela decide poupar a vida dele, mas joga Ein torre abaixo e manda seus subordinados rastrearem Yogiri Takatou. O jovem tá conversando com um robô, que conhece a habilidade dele, portanto tá disposto a entregar qualquer coisa que ele possa dar, em troca de não ter conflito. Takatou pergunta se o robô conhece algum jeito de voltar pro mundo deles, mas o agressor só conhece o caminho de volta pro seu próprio mundo, e não pode levar Takatou junto, porque além de não estar fisicamente presente nesse espaço, também não poderia levar alguém tão perigoso pro seu mundo. Com isso, Takatou fica satisfeito pela ajuda, mas Mokomoko queria pedir mais um favorzinho pro forasteiro antes dele ir embora. Horas mais tarde, Jorge e Edelgard encontram o corpo do Santoro e informam sua líder. Com as imagens do incidente, Lain suspeita que Yogiri Takatou tem a habilidade de morte instantânea, porém Sion lembra que Santaro tinha resistência a essa técnica, portanto manda a subordinada investigar se Takatou tem alguma relação com a escuridão, então ela manda um dos seus comandados, Masayuki, liderar o exército imortal à Terra Nabosa, mesmo que isso cause a destruição dessa cidade. Enquanto isso, os protagonistas decidem partir dali sozinhos, já que não queriam ser vistos como um agressor, e Mokomoko presenteia Danora com uma espada feita de peças que estão disfarçadas no vestuário da garota, deixando Tomoshika questionando como vai usar uma
arma de ficção científica que funciona dessa forma. Após a jornada, eles chegam na cidade de Hanabusa, segundo Danora, uma típica cidade japonesa. Ela pergunta pro Takatou se ele não queria um tempo para desenvolver suas habilidades, mas ele responde que estava praticando com os bandidos e feras que estavam perseguindo eles pelo caminho. E quando a garota olha para trás, vê uma pilha de corpos atrás deles. Danora diz para ele avisar quando tem inimigo atrás dela, porque é perigoso andar desavisado. E o rapaz só afirma que sabe muito bem disso. Depois ela comenta que já que ele se cansa depois de usar os poderes, talvez ele só consiga usar algumas vezes durante o dia, mas pelo contrário, Takatou revela que é o fato dele cansar que permite que ele continue usando. E isso fez a garota perceber que a apelação daquele jovem realmente não tem limite. Entrando na cidade, Mokomoko comenta que em vez deles se protegerem com muros, parece que armaram uma barreira mágica, até que eles cheguem em um hotel alto, aquele que Celestina comentou que teria. O grupo decide usar o hotel como base e Danora entra correndo pela empolgação com o tamanho daquele lugar. Uma vez lá dentro, todos veem que o local é realmente chique, e um colega de classe chamado Yuki Tachibana aborda a garota do grupo, afirmando estar feliz por ela estar segura. Danora pergunta o que ele tá fazendo ali, mas o rapaz responde que não tem que ficar junto de pessoas que sobem de nível de forma ineficiente. Do lado do garoto, uma garota chamada Erika pergunta quem é essa garota com quem ele tá conversando, mostrando aquele ciúme básico pra todo mundo ver, mas Tachibana esclarece que são só colegas de classe, então não tem nada demais. Do outro lado, outra garota elogia seu mestre por ter o coração tão gentil mesmo lidando com pessoas tão rudes. Nesse meio tempo, Danora pergunta quem é esse povo estranho e como Takatou sabe tanto quanto ela. Tachibana apresenta suas guarda-costas escolhidas a dedo. A loira se chama Erika, da 5ª classe. Ela não faz nenhuma questão de se apresentar, mas como Yukizinho mandou, ela obedece. Em seguida, Stephanie, da 4ª classe, decide deixar claro que não quer falar com aquele povo estranho, a menos que seu mestre mande. Na 3ª classe, Chelsea se apresenta da forma mais tímida possível e coloca um urso na frente da cara para simular a pelúcia, ordenando a morte de alguma garota de dentro da cabeça dela. Depois, Eufemia se apresenta como de 2ª classe. Como ela achou Danora muito feia, ela pede encarecidamente que a garota fique o mais longe dela possível. E por último, mas não menos importante, se apresenta a capitã das guarda-costas, chamada de Risa. De forma exageradamente séria, ela pede que Danora não seja tão arrogante ao ponto de pensar que Tachibana é só um colega de classe. Com o final desse rodízio de apresentação, Danora pergunta se rola das garotas pararem de ser tão agressivas a troco de nada, mas Tachibana pede desculpas, porque não tem muito talento para ser duro com garotas. No final, ela pede para todas ficarem quietas por enquanto. Depois disso, Takatou comenta com sua amiga que esse cara era um dos estudantes que ficou para trás no ônibus, mas que não faz ideia de como ele chegou até ali com essas mulheres por trás dele. Então Danora responde que o rapaz ali sempre foi popular entre as garotas e bem marrento, então parece que ele só tá dando continuidade a isso. Convencido do jeito que é, Tachibana logo convida Danora para ser outra amante dele. Como a garota reagiu mal, ele pensa ser por conta do Takatou e decide abrir uma exceção para um homem no grupo, então os dois poderiam ser escravos dele. Danora tava tentando entender se o cara tava falando sério, enquanto Takatou decidiu não matar ele agora por talvez o jovem ter algum problema na cabeça. Danora pergunta o motivo do garoto ser tão arrogante, e Tachibana explica que é da classe Dominador, uma classe que tem a habilidade de escravizar pessoas de nível inferior, mas Danora insinua que ele deve estar bem atrás do nível do resto do grupo de alunos, já que eles estão ocupados fazendo missões, enquanto ele tá por aí brincando de meu mestre mandou. Com isso, Tachibana acha que Danora já tá tão apaixonada que já quer saber tudo da vida dele. Então o Dominador conta que teve uma festa para celebrar o sucesso da primeira missão, na cidade onde ele tava. Ele tava bebendo numa mesa sozinho durante a comemoração, até que um colega chamado Haru Totori pediu licença e sentou com ele. Em seguida, como pertence à classe dos consultores, o Otori aconselha Tachibana a escravizar servos de primeiro nível e ir fazendo eles subirem de nível. Conforme for derrotando novas pessoas, esses derrotados também serão escravizados, e boa parte dessa experiência vai passar para eles dois. Como Tachibana não sabia que podia fazer isso, o Otori explica que uma das suas habilidades como consultor é saber de vários poderes ocultos que as pessoas desconhecem. Por fim, o Otori conta que tá dando esse conselho porque Tachibana é promissor, e como a classe de Dominador é mais rara, seria loucura não poder contar com um sábio com esse talento. Assim ele se despede e deseja boa sorte pro colega. E com essa história, o Dominador justifica o motivo de estar evoluindo mesmo sem mover uma palha. Ele sobe de nível basicamente escravizando pessoas que fazem um trabalho sujo pra ele. E contando essa história, ele pergunta mais uma vez se Danora gostaria de fazer parte do grupo dele, e a garota se sente ainda mais motivada a recusar o convite. Sendo assim, Tachibana pede pra garota só pensar no assunto e vai embora. Takatou comenta que provavelmente Danora ficaria mais segura com aquele cara do que com ele, mas a garota mostra com a cara que essa opinião foi bastante desnecessária. Nesse meio tempo, Lain tá em busca de enfrentar a escuridão, e quando se depara com ela, a vampira afirma com convicção que essa criatura não tem nenhuma chance contra ela. De volta ao hotel, Danora se pergunta até quando eles vão ficar naquele hotel,
hotel, já que fazem 3 dias que eles estão lá. Por isso, ela pede pra Mokomoko entrar no quarto dele e ver o que tá acontecendo. Mas o fantasma não vai entrar naquele quarto nem que paguem ela, já que não faz ideia de como o rapaz vai agir com essa invasão repentina. Em seguida, Danora vê a cidade abaixo dela de cabeça pra baixo, porque um servo chamado Masayuki finalmente tinha chegado tocando o terror. Com o corpo imortal ao lado dele, qualquer cidadão atropelado por ele seria transformado em zumbi de terceira classe. Dentro do hotel, Mokomoko repara que aquele povo não é nada bom, porque eles têm o cheiro da morte. E enquanto eles estão vendo o quanto o povo da cidade está morrendo rápido demais, outro fantasma chega perto da porta delas. Mas ao invés da Danora querer descer pra ver de perto o que tá acontecendo, ela deita na cama confortável daquele quarto de luxo e deixa tudo pra lá. Mokomoko reprova a atitude da jovem e diz que ela não pode simplesmente fingir que a cidade tá indo pelos ares. Além do mais, tem uma presença nas redondezas espionando elas com hostilidade, então é bom ficar esperto. E com medo dessa treta ser mais pesada do que ela imagina, Danora tenta ligar pro Takatou, e o garoto tá no 7º sono, sonhando com o momento da sua infância onde ele é acordado por uma voz feminina chamando pelo nome dele. Enquanto seu cachorro Nikori lambe o rosto do garoto, o cara levanta da cama e vê uma moça chamando ele pro café, mas assim que ele diz que já tá indo, o Takatou é acordado pelo telefone e é chamado pra treta. Assim que pisa fora do quarto, ele sente uma presença estranha nos arredores, apesar de não tá vendo nada. Por isso, ele concentra sua visão e detecta uma figura fantasmagórica no canto do corredor. Na mesma hora, ele elimina a Erika, guarda-costas do Tachibana. Em seguida, ele chega até Danora e avisa que um fantasma hostil estava atrás dela. No mesmo instante, Tachibana tá longe dali inspecionando a missão, mas percebe que o sinal da sua serva desapareceu. Além disso, uma criatura invade o recinto onde eles estavam. Voltando aos protagonistas, Danora reconhece que essa loira é a Erika, e Takatou sabe bem que isso vai ser um problemão com o mestre dela, por isso eles têm que meter o pé dali o mais rápido possível. Dessa forma, Danora avisa que precisa separar suas coisas antes, e como a garota estava agindo como se estivesse saindo para comprar pão, Takatou pergunta o motivo de tanta tranquilidade. Ela responde que está acostumada com essa pressão toda, mas quando Mokomoko diz que a família Danora não se entrega em qualquer dificuldade, a jovem responde que não é tão evoluída assim como seus ancestrais. E quanto ao Tachibana, o inseto gigante que ataca ele não se mostra um desafio considerável, e isso visivelmente frustra o dominador, que estava esperando algo mais perigoso. Ele repele o monstro com sua barreira protetora, e ao arrancar o braço dele, Stephanie elogia o fato de nem monstros de nível 100 serem capazes de derrotar o mestre. O monstro ainda tá vivo e pergunta quem é aquele homem tão forte, mas ignorando o inimigo, Tachibana lança uma bomba de flare no inseto e escraviza ele depois da vitória. Em seguida, o novo servo é curado e informa seu mestre que essas ruínas chegam até o nível 150, depois de ser perguntado. Então o mestre manda o inseto conseguir novos servos nos níveis inferiores. Com isso decidido, Tachibana volta pra Erika, e vendo na câmera da serva que ela caiu no corredor do nada e perdeu o sinal, fica confuso com o motivo disso ter acontecido. Eufemia supõe que a Erika estava tentando agradar o chefe, trazendo aquela garota Danora que ele queria, ou só queria mesmo eliminar a garota por conta da desavença de mais cedo. Por essa razão, o mestre ordena que Riz e Chelsea vão atrás da Danora, já que talvez ela tenha matado a Erika. Longe dali, Lain parece estar tendo mais problemas com a escuridão do que pensava. Ao aplicar um golpe na testa do inimigo, ela sabe que a revivificação de alta velocidade dela é bem mais rápida que o desmoronamento da escuridão, mas parece que ele não tá sofrendo nenhum dano mesmo assim. Enquanto isso, Takatou e Danora tentam fugir, mas Riz aparece no corredor e congela os dois protagonistas, na esperança de levar a garota pro seu mestre. Mas Takatou destrói o gelo como se fosse nada, já que acabou de aprender que consegue eliminar o gelo como se fosse um indivíduo. Obviamente, isso deixa a capitã constrangida com a facilidade que o prisioneiro se libertou do ataque dele. Por essa razão, ela tenta subir um degrau de dificuldade e se prepara para usar sua varinha mais uma vez no combate. Apesar disso, Takatou simplesmente mata a varinha com um simples comando. Feito isso, a Risa sacou que o rapaz ali acaba com qualquer coisa só ao pensar em fazer isso. Então ela deixa a hostilidade de lado e resolve cooperar com os dois. Apesar disso, a única forma dela usar sua magia é através da sua varinha. Então ela saca a última que tinha em mãos. Como ela retirou o item de um lugar delicado, Danora fica preocupada do Takatou estar muito concentrado na cena, mas ele só estava impressionado com o fato da Risa conseguir esconder uma varinha daquela forma. Em seguida, Takatou manda a capitã revelar suas intenções, e ela confessa que tem mais gente vindo atrás da Danora além dela. A primeira evidência disso aparece nessa mesma hora, quando uma sombra tenta atacar a garota, mas seu espírito ancestral da família Danora se manifesta na hora correta para revidar a hostilidade à altura. Mas depois do contra-ataque, o grupo percebe que aquilo era apenas uma boneca, e que várias iguais estavam atrás deles. Com isso, Rika aproveita a ajuda da companheira e se posiciona de novo para a batalha, mas Takatou elimina o problema no ato. Perto dali, Chelsea ordena que suas bonecas espanquem aquela mulher até a morte, mas assim que elas avançam, Takatou elimina uma por uma. Chelsea sente o que aconteceu e lamenta por suas queridas bonecas. Então os protagonistas chegam na escadaria onde ela estava
estava escondida, e a garota apela pro choro e implora que aqueles dois parem de cometer suas maldades. Os dois olham pra ela com aquela cara habitual de descrença, mas como Chelsea tá rendida, eles conseguem as informações que precisam sobre a localização do mestre delas. Acompanhando a cena com insetos espiões, Tachibana descobre que Risa morreu e Chelsea tá fora de combate. Além disso, que Takato destrói tudo o que quiser com o pensamento. Por isso, ele decide levar os alvos para um lugar mais fácil de observar eles, enquanto ataca. Já os protagonistas tentam fugir, mas centenas de cocktails na escadaria estão deixando a Danora louca. Momoko sabe que o Tachibana tá usando esses insetos para vigiar os grupos deles. Assim, Danora pede pro Takato eliminar todos eles logo, mas o jovem lembra que esses bichos vão cair na cabeça dela se isso acontecer. Então Danora decide mudar de ideia, mas aí Takato lembra que esses cocktails não podem ficar vivos, porque são capazes de eliminar um humano, por exemplo, entrando vários na boca da pessoa e sufocando ela. Imaginando isso acontecendo com ela, Danora amaldiçoa toda a linhagem de sangue do desprezível Yuki Tachibana. Mokomoko lembra os dois que nesse ritmo a cidade inteira vai virar zumbi, então por bem eles acharam melhor continuar seus planos. Como não mataram os insetos, Tachibana pensou que a presença dos bichos impediu o poder do garoto, então resolve atacar de vez para acabar com o problema. Ele ordena que os próprios cocktails atacassem. Os insetos se acendem em vermelho e parecem cada vez mais hostis, então Takato decide tentar uma técnica naquele momento. Se tudo for como ele imaginou, não será nenhum problema eliminar Tachibana nesse instante. Ele se concentra em uma espécie de portal mágico que leva seu pensamento até o alvo, e mesmo distante dele, Takato consegue derrubar seu inimigo. Porém, como os cocktails ainda estavam de pé, o protagonista imagina que a morte do mestre libertou os insetos da prisão. Essa notícia aterroriza Danora, que imaginou que isso vai tornar aqueles bichos nojentos ainda mais imprevisíveis. Danora pede pro rapaz apagar todos eles, mas Takato pergunta se é justo matar uma criatura só porque pensamos que elas são desagradáveis. E foi com essa lição de vida que os dois caem fora dali. Voltando ao mestre dominador, Stephanie tenta trazer ele de volta com sua magia de cura, mas absolutamente nada dá certo. Eufemie avisa que vai embora, já que tá liberta do poder de escravidão, mas a guarda-costas de quarta classe não parece compartilhar dessa ideia, então resolve ficar com seu mestre. Saindo do esconderijo, Eufemia dá de cara com a luta entre Lain e a escuridão. Logo ela avisa a vampira que ela não tem chances contra uma força daquelas, e que já não tá sabendo lidar com aquele inimigo. Ela resolve dar ouvidos à mulher. Com isso, ela encanta Eufemia e morde ela, tornando ela sua serva, para poder arrancar tudo o que ela sabe. Nesse meio tempo, Takato e Danora descem até a cidade e descobrem que praticamente toda a população de Hanabusa foi transformada em mortos-vivos, e Masayuki decreta o início da epidemia zumbi de caça aos humanos. Já Lain, a vampira imortal, tá com a Eufemia sob controle depois do beijo, e começa a contar para novas seguidoras sua intenção de testar as habilidades do Yugiri Takato. Como Lain possui uma habilidade de restauração absurda, ela se sente com condições de descobrir se o Takato consegue eliminar ela ou não, e o protagonista chega até o meio do caos que a cidade se tornou, mas ele considera possível eles passarem sem maiores problemas, se eles tiverem cautela, levando em conta que esses zumbis são bem lentos. Danora expressa seu desejo por tentar salvar aquele povo que tá sofrendo com essa epidemia, mas tanto Takato quanto Mokomoko acham que não tem a capacidade de ajudar numa situação desse tipo, portanto o negócio é só tentar atravessar a confusão. Enquanto isso, Masayuki tá sendo pressionado por um dos assistentes da Lain, o prefeito da cidade chamado Ryota Takahashi, que afirma que a Lain deixou a cidade de Hanabusa nas mãos dele. Porém, o comandante do corpo imortal afirma também estar sob as ordens da vampira, que ordenou que ele pegasse a chave da cidade para si, e sem resistência, o prefeito entrega a chave para ele e o comandante anuncia para toda a população que tá atrás do Yugiri Takato e da Tomoshika Danura. Portanto, todos os cidadãos devem se juntar para entregar esses dois na praça central em no máximo 1 hora, mortos ou vivos. Caso isso não aconteça, os zumbis vão voltar a perseguir a população inteira com tudo, e nem adianta tentar fugir, porque as barreiras ao redor da cidade estão trancadas. Ou seja, ou eles entregam Takato junto com a amiga, ou todos vão virar zumbis. Acompanhando a transmissão, o prefeito entra na cabine de rádio e fica irritado pelo Masayuki ter ameaçado a todo mundo, mas o comandante argumenta que só pedir não ia surtir o efeito esperado, então precisou dar um incentivo a mais a fim de conseguir o que precisa. Por isso, Ryota fica extremamente nervoso com o líder dos zumbis, porque lutou muito para elevar o patamar dessa cidade para deixar tudo ser arruinado assim. A partir daí, a Hanabusa inteira vira um pandemônio de caça às bruxas, com toda a população se armando para encontrar os dois fugitivos do Masayuki. Se esconderam pelos becos, Danora já não sabe dizer se os zumbis são mais perigosos que esse povo enlouquecido, enquanto Takato reflete que provavelmente eles estão sendo perseguidos por terem matado aquele sábio arrogante do outro dia. Então chega à conclusão que sair apagando as pessoas sem pensar antes tem as suas desvantagens. Logo, alguns residentes chegam até a dupla de protagonistas, e assim que o primeiro avança, Takato já derruba o homem e faz o resto repensar a vida ao ponto de eles fugirem logo em seguida.
seguida. Pensando sobre o que aconteceu, Danora e Takatou começam a ficar preocupados pelo fato de até os cidadãos estarem sendo agressivos, e suspeitam que o Masayuki tenha colocado os moradores atrás deles de propósito, pensando que os dois não iam eliminar pessoas comuns. Por isso, talvez seja melhor comparecer na praça central de maneira voluntária, para negociar uma saída mais pacífica para esse conflito. Portanto, eles atravessam uma Hanabusa tomada por uma maldição, até conseguirem encontrar o líder dos zumbis, e Masayuki acha essa forma mais sem graça de se entregar, já que estava esperando uma perseguição mais emocionante. Por isso, ele começa a provocar os dois humanos, que só estão tentando negociar a partida deles via trem para a capital real, então precisam que as barreiras sejam tiradas para eles chegarem na estação. Mas o simples fato do Takatou tá pedindo isso sem nenhum tipo de nervosismo deixa o líder zumbi irado. Então as veias dele saltam e ele grita que os dois humanos não estão em condição de exigir nada nesse momento. Por isso, Takatou pensa que talvez seja mais justo ele dar alguma coisa em troca desse favor, e oferece deixar o Masayuki vivo, mesmo ele sendo filho da mãe. Essa foi a deixa pro chefe dos mortos-vivos surtar de vez, ordenando o corpo imortal a massacrar aquele humano abusado, já que esse mesmo tal de Takatou não pode matar quem já tá morto. Mas não é bem assim que a banda toca, então o protagonista elimina todos os inimigos no mesmo instante. Presenciando isso, o prefeito da cidade já levanta os braços e tenta limpar a própria barra, dizendo que não tem nada a ver com essa invasão zumbi. Enquanto isso, Masayuki tá revoltado com seus aliados mortos morrendo de novo, perguntando pro Takatou como ele consegue fazer isso. Takatou não faz ideia de como isso é possível, mas na cabeça dele, aqueles inimigos meio que estavam vivos, já que conseguiam se mexer. De toda forma, é ele quem decide quem tá vivo ou morto, e como aqueles mortos se moviam, então estavam vivos, no fim das contas. Com isso, Masayuki grita o nome da Lain ao perguntar se aquela vampira sabia que esse humano era capaz de fazer isso. Para revidar o ataque, ele começa a se transformar em um zumbi morcego bizarro, até que Takatou apaga ele sem cerimônia. Danora se sente mal do garoto nem ter esperado o Masayuki se transformar, mas ele não tava com muita paciência para isso. Depois disso, a garota pergunta o que eles vão fazer com as barreiras, já que o líder zumbi estava morto, mas felizmente o prefeito da cidade estava ali e poderia ser útil. Ele explica que foi a sábia Lain que mandou o corpo imortal atrás deles, e a dupla fica surpresa por ter outro sábio além da Sion, e além do mais querendo pegar os dois. E por falar nisso, Mokomoko alerta que uma energia espiritual com a intenção de matar está sendo manipulada na direção dessa cidade. Então parece que essas forças inimigas não estão poupando esforços para parar Danora e Takatou. Além disso, essa energia mágica parece mover os próprios cidadãos de Hanabusa, dessa vez. Por essa razão, o prefeito Ryota tenta intervir na situação, porque não aguenta mais tanto caos na sua cidade. Então pega a chave de Hanabusa e tenta ativar algum tipo de dispositivo, porém a chave não responde. Por esse motivo, Ryota desconfia que a própria Lain esteja manipulando a barreira pessoalmente. E nesse meio tempo, as suspeitas se confirmam quando a própria Lain se preocupa com o fato dessa estratégia ser muito perigosa, porque a interferência do Yuki Tachibana foi identificada à distância pelo Takatou, e ele conseguiu eliminar o alvo a inúmeros quilômetros de distância. E por conta dessa preocupação, Lain pergunta para Eufemia o grau de perigo que ela acha que o Yogiri Takatou representa. A ex-guarda-costas do Tachibana presume que aquele rapaz pode estar acima de um sábio, um espadachim ou até de um ser mítico, portanto seria prudente não se meter com esse tipo de indivíduo. Lain tem segurança em relação ao seu potencial, mas isso não significa que ela seja imprudente ao ponto de subestimar um poder como o de Takatou. Independente disso, ela não tem escolha senão continuar na sua missão. Enquanto isso, a população amaldiçoada de Hanabusa cerca os protagonistas, e Danora pergunta se Takatou consegue identificar a fonte dessa manipulação para destruir a ameaça, mas ele explica que provavelmente isso não se aplica a esse caso, já que o Tachibana estava ligado aos próprios servos, então foi mais fácil de identificar a fonte da energia por esse motivo. Nesse instante, vários inimigos atacam e são neutralizados pelo Takatou, e enquanto eles pensam numa forma de sair dessa situação, o prefeito Ryota Takahashi aparece extremamente aflito por estar vendo tantos cidadãos comuns de Hanabusa morrendo bem na frente dele dessa forma. Já Lain começa a mover mais peças no tabuleiro ao provocar a chegada da escuridão na cidade, onde seu inimigo está preso. Além disso, ela projeta vários clones do seu corpo, fazendo o Takatou sentir a multiplicação de energia hostil mesmo à distância. Nesse instante, a escuridão invade Hanabusa e desintegra cada prédio em que ela passa por cima. Já as cópias da Lain estão esperando o sinal da mestra para atacar caso algo fuja do esperado. Observando aquela criatura horripilante, Danora pergunta para o seu amigo se ele é capaz de fazer algo em relação àquilo. Porém, por mais que Takatou sinta que possa ajudar, ele tá com um pressentimento ruim. Mas apesar disso, ele não pode simplesmente deixar as coisas como estão. Então ele aplica sua técnica de morte instantânea na escuridão. Mas mesmo que ela tenha sido eliminada, uma estranha carga é vista reagindo no corpo da criatura, causando uma chuva de meteoros em cima da cidade. Takatou não sabe do que se trata, mas presume que alguma força maligna se aliou à sede de vingança da escuridão e tá causando esse ataque.
ataque, talvez querendo aniquilar a cidade inteira, ou quem sabe observando a capacidade dele. Entretanto, olhando mais atentamente, Danora identifica que os cometas vindo do céu são várias mulheres de vermelho caindo em hordas em direção ao chão, e isso faz o prefeito alertar que realmente é Lain que está envolvida nisso. Apesar disso, como ela não está pessoalmente na ofensiva, ela não pode ser o alvo direto do contra-ataque automático do Takatou, como ele bem lembra. Além do mais, elas são tão rápidas na queda que talvez o garoto nem consiga reagir a tempo caso um clone caia em cima dele. Então Ryota tenta cooperar com sua visão mais ampla da cidade, já que tem acesso a tecnologias exclusivas por ser o prefeito. Ele informa que esses ataques do ar têm um padrão, já que não atacam o mesmo lugar duas vezes, além de ataques consecutivos não serem feitos perto um do outro. Mokomoku comenta que mesmo que Lain esteja parecendo fazer algo aleatório, ela sabe muito bem o que está fazendo, e com essas informações o prefeito consegue deduzir onde os ataques serão feitos daqui a pouco tempo, então se encarrega de levar Takatou até o local definido via teletransporte, outra tecnologia exclusiva do prefeito. Ao chegar lá, dentro de poucos segundos, uma das réplicas da vampira está perto de atingir o campo, então Takatou elimina o alvo, enquanto Mokomoku envolve os humanos em um escudo para proteger eles do impacto. Após a poeira baixar, Mokomoku explica que tinha conseguido um Furimaru com a escuridão há pouco tempo atrás, e que esse é um objeto mágico flexível que pode se tornar uma barreira protetora ou até mesmo uma armadura. Assim, as outras cópias da Lain começam a pegar fogo, e a sábia original se pergunta como vampiros imortais podem ser mortos, mas ela sabia que caso o primeiro clone morresse, o mesmo ia acontecer com todos os outros, visto que todos foram feitos com o mesmo molde. Mas isso não quer dizer que não tenha outra solução, portanto, Lain tenta construir outras réplicas usando uma configuração ligeiramente diferente da anterior para burlar essa lógica. Apesar disso, antes que pudesse realizar seu truque, a vampira percebe que seu corpo original está morto em outra dimensão, então ela cai sem vida enquanto pega fogo. Nesse instante, uma criança desperta no seu caixão e recebe uma mensagem da Lain, informando que seu plano deu certo, porque mesmo que ela esteja morta, a criança sobreviveu. Em seguida, ela decide revelar a verdadeira identidade da pequena garota, dizendo que ela é a própria Lain, porém em um corpo separado que não herdou nenhuma memória da vampira, para evitar os ataques do Yugiri Takatou. Depois disso, todo o caos em Hanabusa tinha sido finalmente encerrado, e o prefeito Ryota Takahashi agradece pela ajuda dos dois protagonistas. Danora fica feliz pelo reconhecimento, mas pergunta se o fato deles terem acabado com aquele sábio dias atrás não vai causar nenhum tipo de problema para eles. Porém, Ryota tá tranquilo e responde que nem ele tinha muito respeito por aquele tipo de figura insuportável. Assim, ele concede um veículo para eles seguirem sua missão rumo à capital real, mas quando Danora chega no carro e pergunta quando Takatou vai pegar no volante, ele responde que sempre bate o carro em absolutamente todas as curvas nos games de corrida que costuma jogar, então provavelmente ele dirigir não é uma boa ideia. Com isso, Danora acha melhor assumir a direção, o que deixa Mokomoku empolgada, dizendo o quanto fica feliz em ver na prática a grande habilidade da família Danora em pilotar veículos. Mas a jovem Tomoshika já tá cansada do fantasma colocando o nome da família em tudo o que elas vão fazer, como se fosse um talento natural para todas as coisas da vida. Mais tarde, uma samurai chamada Ryoto Nimoia corta fora a cabeça de uma criatura que ameaçava o seu grupo, causando a admiração imediata do restante do grupo que acompanhava a espadachim. Em seguida, todas voltam ao acampamento onde estão alojadas, e Ryoko acaba se deparando com a ninja Carol, que estava invadindo a tenda dela. Carol admite que estava tentando pegar o celular da samurai, na tentativa de ver a ferramenta de monitoramento do Takatou, mas que infelizmente não conseguiu. Surpresa com a cara de pau e talento da garota em conseguir entrar despercebida, a samurai pergunta pra Carol que tipo de classe ela é, e a garota explica que é um tipo incomum de ninja americana. Ryoko pergunta se ela tá sem nenhum sistema de monitoramento, já que estava procurando dela. Então Carol Slane explica que eles estavam preparando um satélite exclusivo para observar o Takatou, porém esse dispositivo não tem nenhuma utilidade nesse mundo. Então um alarme surge no celular da samurai, avisando que a primeira porta Alpha Ômega foi aberta. No meio do caminho, os protagonistas estão passando por um caminho extremamente perigoso, e Danora começa a perceber pelas curvas que era melhor o Takatou realmente estar dirigindo, mas só Deus para acordar esse garoto de mais um sono profundo. Na frente da motorista surge uma pedra gigante que não pode ser desviada, e nesse momento o rapaz volta a sonhar com cenas da sua infância, onde sua madrasta pergunta se ele gosta do nome Yogiri Takatou, e logo em seguida ensina o garoto a se apresentar para as outras pessoas, deixando o garoto entusiasmado pelo afeto que está recebendo. E nesse mesmo sonho vemos a Saka Takatou numa prova final, assinando um termo de trabalho que basicamente se resume a você não reclamar, mesmo que morra em serviço. Do outro lado da mesa, um homem chamado Yukio Shiraishi concorda com essa observação da mulher sobre o contrato, mas no momento em que ela iria cair fora dessa cilada, Yuko puxa ela de volta e convence a garota a assinar. Pouco tempo depois, ela pergunta se está sendo levada para uma base secreta de uma organização maligna, porém ele explica para Saka que isso é apenas uma instituição responsável
respeitável que conduz experimentos. Asaka fica curiosa com a função dela naquele lugar, e Yuko conta que, em resumo, ela vai ter que cuidar do monstro, já que ainda estão realizando experimentos malignos nesse instituto de pesquisas de formas de vida. Asaka já estava apavorada com esse papo, mas o pânico só aumenta quando ela dá de cara com um corredor gigantesco e obscuro. O cientista explica que isso se trata de um texto sagrado, um consolo para as pessoas comuns. Eles chegam até outro elevador em direção ao local de trabalho da mulher, onde Yuko explica que o termo Alfa Ômega é o começo e o fim do alfabeto grego, e significa todo ou eternidade. Esse é o nome código do sujeito teste que ela vai cuidar. Asaka pergunta se é um humano, mas como o cientista nunca teve contato com o sujeito, não sabe dizer ao certo. A única coisa que ele pode passar é que Alfa Ômega pode matar tudo o que quiser. Ouvindo aquele absurdo, a mulher pergunta se é com isso que eles querem que ela lidem. Porém, Yukio argumenta que ela tem uma licença de professora, e isso deve ser o bastante. Além do mais, existe a possibilidade da humanidade ser extinta se esse experimento não for conduzido da maneira correta. Com uma educação adequada, é possível que eles consigam evitar isso. A garota diz que tem muita gente mais qualificada para uma questão dessas, mas apesar disso, Yuko responde que houveram inscrições para esse trabalho e Asaka é a candidata perfeita. Para além disso, o cientista não pode passar mais nenhuma informação, e caso Asaka precise saber alguma coisa, vai estar escrito nas instruções. Então ele se despede e deseja boa sorte, deixando ela sozinha com uma válvula de titânio que ela abre com seu novo crachá, enquanto esbraveja que se a humanidade acabar, a culpa não vai ser dela. Atravessando a entrada, ela entra em um mundo estranho, e através de um mapa desenhado nas instruções, ela consegue chegar até seu local de trabalho, onde procura alguém que possa receber ela, até que ela abre uma das portas e dá de cara com um pequeno rapaz. De cara, ela fica indignada com uma criança presa ali dentro, e joga ela pra fora da casa, mandando o garoto brincar com algum caranguejo de rio qualquer. Porém, ele elimina alguma criatura que estava atrás da mulher, e o garoto explica que ela chegou ali se escondendo atrás da própria sombra, e esse tipo de demônio geralmente aparece para tentar matar ele. Em seguida, ele explica que não se importa de brincar, mas pergunta se pode ser amanhã, já que tá para anoitecer. Asaka volta para si e lembra de se apresentar de forma apropriada. Assim que ela diz seu nome pro garoto, ele responde que é chamado de Alfa Ômega. A mulher explica que isso é só um codinome para ele, então ele completa que já foi chamado de Sr. Okakushi antes de ser levado para esse lugar. Depois disso, Asaka prepara um macarrão instantâneo para a criança, e no momento em que come, ele fica maravilhado com o sabor. Logo a tutora pergunta se a mãe dele chamava ele por algum nome, mas como o garoto não faz ideia do que significa uma mãe, ela resolve inventar algum nome. Olhando diretamente pro rosto dele, vem a imagem de um cachorrinho na cabeça dela, que faz ela decidir pelo nome de Yugiri. Por isso, Yugiri repete seu nome e adiciona o sobrenome da mulher, Takato, já que escutou falar que é isso que as pessoas fazem, colocar o nome da família depois do primeiro. E como ele não tinha nenhum, quis pegar o da moça emprestado. Assim, ela aceita o garoto usar o nome da família dela, e ensina o pequeno a se apresentar de forma adequada às outras pessoas, arrancando o sorriso sincero da criança. Nesse momento, Yugiri desperta no carro, enquanto responde a Asaka que também foi um prazer conhecer ela. Vendo uma brecha para acordar de vez o sujeito, Danora sacode ele e alerta que estão num beco sem saída. Ela aproveita para ironizar o fato do Takato ter dormido tão bem no meio dessa loucura, mas ele diz que usou muito da sua habilidade em Hanabusa, e isso deixou ele muito cansado. Depois, ele pergunta por que eles precisam ir até a capital real, e isso deixa Danora com raiva por ele só ter perguntado isso a essa altura do campeonato. Takato explica que o objetivo deles é falar com a Sion, a sábia, e que isso pode levar eles de volta pro mundo real. E como esse é o objetivo, talvez eles nem precisem passar pela capital real, mas Danora lembra que todos os seus colegas de classe estão indo pra lá, então já engata ré pra tentar dar a volta pela rocha. Entretanto, eles acabam acertando um dragão no caminho, e é claro que Yugiri acaba com a vida dele no mesmo instante, mas dessa vez dezenas de outros dragões estavam voando na direção deles, sedentos de sangue e cuspindo fogo pela boca. Apesar de toda essa fúria, Takato apaga todos os inimigos de uma vez só, fazendo Danora comentar que a cena parece um comercial de inseticida, mas o perigo estava longe de ter passado, porque logo em seguida surge um dragão trovão dourado na frente dos dois. Porém, Takato não identifica traços de hostilidade nesse monstro, e apesar da aparência ameaçadora, o dragão apenas diz que eles passaram no teste e sai voando. Eles tentam chamar o dragão de volta uma vez que ele consegue se comunicar com humanos, mas a criatura alada não dá ouvidos. Por esse motivo, Takato grita que se o dragão não voltar, vai ter o mesmo destino que os outros, e com isso a criatura congela no ar no mesmo instante, o que faz Danora perguntar como esse bicho consegue voar sem bater as asas. Então, de volta aos protagonistas, o dragão revela sua forma original de uma pequena garotinha, justificando que queria testar se eles eram qualificados para ver o mestre da espada, um ser incrível capaz de conceder o dom às pessoas que merecem. Porém, Takato responde que não tem nada com isso, já que só quer chegar na capital real, e isso deixa o dragão constrangido por terem tirado o mestre da espada pra nada. Assim, a garotinha implora para eles irem ver o mestre, já que ele pediu para ela recrutar alguns candidatos novos, e que ele rivaliza com um sábio.
sábio. Então Takato percebe que de repente eles poderiam descobrir alguma coisa sobre voltar pro mundo original, trocando uma ideia com esse tal mestre da espada. Mas Danora acha que não seria bom eles mudarem de caminho, já que estão perdidos o suficiente. Escutando isso, o dragão se oferece para mostrar o caminho para a capital real, desde que eles passem no mestre antes. E por fim ela se apresenta como Átila e já sai entrando no carro mesmo antes de alguma resposta. Após a viagem, eles chegam até um local onde vários espadachins estão tentando se tornar o próximo mestre da espada. E hoje eles estão decidindo quem vai ser o próximo cavaleiro do Rei Divino. Um dos candidatos elogia o fato dos intrusos terem conseguido chegar até ali, mas avisa que eles já estão desclassificados. Porém, nessa hora aparece Urabi, o mestre da espada, retrucando que nenhum teste começou ainda, portanto não tem por que desclassificar ninguém. Após essa bronca, Urabi manda todo mundo começar a batalhar até ele mandar parar, e isso faz Danora repensar a imagem que estava tendo ao conhecer esse velho. Urabi complementa que se mais da metade dos espadachins não tiverem morrido em 10 minutos, todo mundo vai ser desclassificado. Takato levanta a mão e diz que não se importa em ser desclassificado, então pergunta se pode ir embora. Porém, o Sabi parece insatisfeito com isso e cria uma nova regra pro teste, estipulando que se qualquer um for embora, todo mundo vai falhar. Então o mestre manda a competição iniciar e todos os candidatos começam a se esfolar. Um corpo cai na frente de Danora, o que assusta a garota. Então Mokomoko comenta que a garota já viu coisa pior que isso pra se assustar com essa cena. E Tomoshika responde que é preciso pouco mais que isso pra fazer ela gritar. Em seguida, alguns homens tentam atacar Takato, mas no mesmo instante um guerreiro chega pra proteger ele, que grita aos quatro ventos que sabe bem a intenção do mestre da espada com esse teste. Quer saber quem deles tem a capacidade de agir como o cavaleiro do divino faria. Mas além disso, Takato identifica alguns feiticeiros com a intenção de matar escondidos na mata, então elimina todos. Como os inimigos deitaram do nada, o guerreiro interpretou que o mestre da espada puniu aqueles arruaceiros insolentes, o que alivia Danora de ter que explicar como isso rolou de verdade. E depois da matança, o belo guerreiro tem a brilhante ideia de pedir para Danora dar uma volta com ele, no momento que outro espadachim implora para eles darem a pedra de arco-íris para ele. Na verdade, se tratava de uma pedra de desculpas e ela regenera por completo o rapaz. Urabi manda os sobreviventes seguirem ele, enquanto Átila implora pro protagonista participar do julgamento, porque se ele virar um cavaleiro do Rei Divino, ela pode se tornar seguidora dele. Como não uniram nenhuma informação revelante ainda, Takato e Danora resolvem seguir o grupo. Então o guerreiro galanteador se apresenta como Rick, e Danora pergunta o motivo dele falar como se fosse alguma espécie de celebridade. Depois, o rapaz mais tímido diz se chamar Linel, e explica que só tá ali a convite de um amigo. Takato pergunta quem é o Rei Divino, e Rick conta que é aquele que lida com os deuses que foram selados, chamados de demônios. 1000 anos atrás, o deus das trevas foi selado pelas próprias mãos do Rei Divino. Porém, esse ser maligno ainda é uma ameaça mesmo selado, visto que seus descendentes estão ativos por trás das cenas em todo o país. Já Danora pergunta pro Linel que pedra era aquela que ele usou, e o rapaz diz que recebeu elas como um pedido de desculpas, e que é capaz de curar ferimentos graves. Danora fica impressionada por alguém ter dado um artefato desses pro garoto, apenas como um pedido de perdão. Então Linel explica que sempre foi muito azarado, e que num dia em que foi sacrificado por uma organização criminosa, quando ele pensou que seria o fim de tudo, uma deusa surgiu e deu pra ele uma pedra de desculpas. Danora comenta que continua sem entender a relação de coisa com coisa, então pergunta pra Mokomoko se os deuses realmente podem influenciar o destino das pessoas, e o fantasma explica que sim, já que nem todos são protegidos por espíritos guardiões como a jovem Danora. Nesse meio tempo, Rick pergunta o que é gacha, e Linel ensina que é um jogo onde ele tem uma chance com 3 pedras, e com 30 pedras ele tem 10 chances consecutivas. Como demonstração, ele joga as pedras pro alto e recebe em mãos uma escova velha de limpeza, então se gaba que é assim que ele troca as pedras mágicas por itens aleatórios. Danora acha isso um péssimo negócio, enquanto questiona o rapaz se ele não tem medo das pedras acabarem. Linel elucida que ele ganha novas pedras da desculpas à meia-noite todos os dias, dependendo da quantidade de desgraças que aconteceram naquele dia. Enfim, o grupo atravessa uma barreira mágica que leva eles até um lugar com uma torre gigante. Mokomoko avisa que eles precisam ir embora dali o quanto antes, porque um mau cheiro bem desagradável tá passando pelo ar, e algo bem sinistro tá pra acontecer. Do lado deles, Linel vomita algum elemento mágico e Danora pergunta o motivo dela não tá sentindo esse cheiro. Então Mokomoko explica que tá protegendo ela desse mal, porém logo em seguida Linel ganha resistência ao fedor através de outra pedra da desculpa, fazendo Danora comentar que a vida dele parece bem fácil com essas coisas no bolso. O grupo olha em volta e percebe que Átila sumiu, mas imaginando que ela poderia aparecer a qualquer momento, decidem seguir sua jornada até entrarem no elevador, onde os outros candidatos estão com o mestre da espada. Do topo da torre, Urabi mostra o fim do mundo, onde no centro da massa mágica tinha a mestra da espada antiga e o deus negro, que congelaram quando a espada da mestra atravessou os dois, e que apesar do selamento, o perigo ainda tá no ar. E enquanto Urabi explicava, uma maga chamada Frederica se mete e diz que derrotar os inimigos vai resolver isso. Linel fala que foi ela que convidou ele pra lá,
lá, e a jovem promete aposentar o Urabi e destruir o Deus Negro sozinha. Pra provar, ela lança uma explosão solar no fim do mundo, mas como a bola de fogo tá perdendo cada vez mais a velocidade, Urabi explica que o tempo corre de uma forma diferente lá dentro, por isso pode demorar séculos até a chama chegar no Deus Negro. Depois disso, o mestre da espada anuncia que a seleção dos cavaleiros começa agora, e uma subordinada apresenta os detalhes. Ela explica que o objetivo é ir do telhado até o primeiro andar dessa torre dentro de 24 horas. Uma candidata chamada Teresa pergunta se é permitido pular dali em cima até o chão, então a subordinada explica que todos devem acumular 100 pontos dentro da torre, então tem coisas para fazer lá dentro. Além disso, participantes especiais serão adicionados à disputa. Nesse meio tempo, Danora pergunta se Takatou poderia ganhar essa competição com seu poder, mas o rapaz parece transtornado com uma situação de quando a névoa estava bem forte, então conta algum segredo no ouvido da amiga, deixando ela louca da vida. Com isso, Takatou apressa Danora para saírem logo dessa torre, mas na hora de partir para a missão, Frederica manda o Linel passar as pedras mágicas para ela recuperar sua mana, mas o garoto conta que elas não funcionam com ninguém que não seja ele. Sendo assim, a garota joga uma das pedras no chão e resmunga que esse moleque só vive atrasando o lado dela. Já no início da torre, Rick agradece as almas caridosas que se dispuseram a enfrentar a torre antes deles, porque assim boa parte das armadilhas já tinham sido ativadas, sobrando só algumas. Azarado como sempre, Linel ativa uma lança que atravessa o peito dele, porém mais uma vez ele se livra da morte com uma pedra da desculpa. Vendo a cena, Danora pergunta por que o garoto não anda com uma dessas na mão, já que vive se dando mal. Então ele decide amarrar uma delas na sua mão para não correr o risco de bater as botas desavisado. Empolgado com a resolução, Linel parte para cima do próximo desafio e consegue cair em outra armadilha logo na próxima sala. O grupo entra na sala para salvar o companheiro e lá dentro tava a Teresa, em meio a uma quantidade absurda de sangue, pedindo pro Rick não julgar ela de forma precipitada, mesmo com todo o rastro de destruição por trás da garota. Rick pergunta o motivo dela estar participando do desafio mesmo já sendo um cavaleiro, e ela explica que matou muita gente por engano, então suas credenciais foram revogadas e ela foi obrigada a participar dos exames novamente. Rick manda o resto do grupo vazar dali, mas Danora repara que isso não será possível, porque vários arames finos estão espalhados por todo o canto. Elogiando a vista da inimiga, Teresa anuncia que seria uma pena se os lixos na sua frente sobrevivessem, porque um cavaleiro do rei divino precisa ser alguém realmente poderoso. Mas como bem lembra Rick, enquanto se protege dos arames com seu escudo, se a força fosse o único requisito para ser um cavaleiro, Teresa não teria sido rebaixada. Acompanhando a discussão, Danora sabe que aquela garota estranha tá segurando sua real capacidade e só brincando com o Rick. Daí entra o Takatou na jogada, eliminando a inimiga da forma habitual de sempre. Então ele vê nas mãos dela a pedra da desculpa, a mesma que Linel usa, e olhando em volta, Danora vê o garoto implorando pela pedra de novo, jogado no chão sem um braço. Depois disso, o grupo chega no piso 98, onde a responsável pela condução do teste avisa que é uma zona segura onde eles podem se alojar. Takatou dá a ideia de todos eles se separarem, já que provavelmente vão ter que eliminar uns aos outros em algum momento. Rick concorda enquanto analisa que esse exame é mais cruel do que ele imaginava, e por isso pergunta se Takatou e Danora vão ficar bem sem ele. O protagonista afirma que o guerreiro pode ficar sossegado, enquanto o Linel tá louco pra chegar meia-noite pra ele ganhar mais algumas pedras e se manter no jogo. Com isso resolvido, Rick e Linel reservam um quarto pra cada e vão descansar, mas na hora dos dois restantes pegarem seus aposentos, a examinadora afirma que só restou um quarto. Sem outra alternativa, Takatou e Danora aceitam, e de quebra ainda tinha um Mokomoko sempre presente, mas ela pede pros dois não se importarem com isso, porque ela sempre vai estar escondida pelas paredes. Danora responde que isso ainda parece bem constrangedor, mas Takatou não perde tempo e se joga na cama de pijama, apagando na mesma hora. Enquanto isso, Linel tá contente que chegou longe nesse desafio depois de morrer só 15 vezes. Como se não bastasse a felicidade, ele acaba de receber uma centena de pedras da desculpa, além de uma gacha de graça. Logo ele se apressa pra ver o que ganhou nessa gacha e jogando as pedras necessárias pro ar, ele aguarda com ansiedade se vai receber uma arma sinistra ou um personagem aliado. Porém surge a deusa que reencarnou ele nesse mundo. Ela conta que tá chegando para dar uma olhada nas coisas e que atualizou o ponto de ressurgimento do rapaz precipiso. Então todas as vezes que ele morrer, ele vai ressuscitar ali para garantir a soneca. Apesar disso, Linel acha que esse lugar é muito perigoso, mas a deusa desaparece sem responder. Nesse meio tempo, a examinadora mostra preocupação porque o número de mortes não tá batendo com a quantidade de almas, mas Urabi diz que ela não precisa se preocupar com isso, já que provavelmente eles têm o necessário para manter a segunda barreira. A garota concorda e completa que eles precisam reabastecer os meios
meio os demônios para a primeira barreira. Longe dali, uma garota persegue um candidato a sábio, dizendo que se o garoto recusar a proposta dessa vez, ela vai ter que matar ele. Então ela usa uma habilidade para identificar que está enfrentando Hikoto Saito, um transmigrante que foi abençoado por Deus com seu poder. Saito acha entediante ser revelado por olhos mágicos e afirma que também consegue saber o nome da garota, se for só isso. Então ele chama pelo nome da Aoi Hayanose e ataca ela com tentáculos mágicos. Como resposta, ela usa uma habilidade chamada apenas Mundo, que em outras palavras poderia ser definido como um mundo que só recompensa o esforço. Os tentáculos são eliminados e em seguida Hikoto lança outra magia na garota, que revida com o exato mesmo feitiço, como sempre foi capaz de fazer. Porém, o rapaz não está convencido da derrota e tenta usar a pira funerária para tentar acabar com a batalha, mas nada acontece. Hayanose explica que Deus concedeu poder a ele sem nenhum esforço e provavelmente pegou de volta sem nenhum esforço também, mas o garoto diz que não recebeu esse poder de Deus, enquanto saca sua espada. Hayanose avalia que essa arma possui um alto valor de fé, portanto não vai conseguir destruir a espada, então ela elimina o garoto na mesma hora. Depois disso, a garota recebe uma mensagem da sua adaga, dizendo que seu próximo trabalho é eliminar seus próximos alvos, Yugiri Takatou e Tomoshika da Nora. Nesse instante, o healer Hanakawa chega às pressas e se ajoelha perante a garota, contando que sobreviveu a uma floresta repleta de monstros perigosos porque foi resgatado pelo Hikoto, mas agora que a garota eliminou ele, Hanakawa afirma que não tem mais nenhuma esperança restante, por isso implora para ser o servo da Aoi. Nessa mesma manhã, Mokomoka acorda da Nora porque precisa de ajuda para sair da parede, já que não consegue sair sozinha dali. Quando ela viu Takatou usando a garota de travesseiro, tentou sumir dali porque achava que estava atrapalhando alguma coisa, mas logo ficou curiosa e tentou acompanhar a cena. Isso deixou ela presa na parede. Ainda por cima, ela descobriu que essa torre tem o poder de absorver a alma dos mortos para um lugar em específico, e essa energia que as paredes possuem impediu ela de se mover. Nesse momento, Takatou acorda e com o pedido de ajuda da Mokomoko, ele tenta matar a função de absorção da parede, enquanto o fantasma era sugado para dentro. Então Takatou consegue localizar o ponto do alvo e desgruda Mokomoko da parede. O fantasma chora de desespero por quase ter morrido, mas Danora lembra que ele já morreu há bastante tempo atrás. Feito isso, Takatou acredita que essa torre tenha o poder de absorver almas por algum motivo, muito além de um mero teste. Por isso, ele manda sua parceira se preparar para o restante da missão e avisa que vai destruir qualquer inimigo que apareça no caminho, sem discussão. Com isso, Danora diz que já conhece a forma como o garoto usa seu poder desde o início, e por mais que nem sempre ele seja razoável a escolher usar isso, ela recomenda que ele seja o mais criterioso possível, além de dizer que a forma como ele resolve os problemas seria exatamente a mesma que ela usaria caso tivesse essa capacidade. Essa percepção faz Takatou ficar envergonhado, então ele se vira e diz que tá com fome para fugir do assunto. Já de volta para Aoi Hayanose, seu seguidor diz que eles deveriam correr dali o quanto antes, porque o poder dela é negar habilidades apelonas, então não seria o caso contra um dragão desses. Apesar disso, a garota afirma que é bem mais fácil que parece, porque com sua habilidade apenas Mundo, ela consegue alterar os eventos que aparecem de forma com que eles sejam exatamente como ela pensa ser. Nesse caso do dragão, ela pensa que uma criatura desse tamanho não consegue voar, e à medida que ela conclui isso, a criatura cai. Hanakawa acha isso tão apelão quanto o que ela diz combater, mas a Aoi argumenta que seria apenas se ela também pudesse enfrentar objetos com alto valor de fé, o que não é o caso. Porém, o dragão volta e come o braço do healer, que se cura e pergunta se a garota só tirou a habilidade de voar dele. A Aoi responde que sim, portanto vai rolar uma luta franca dali pra frente. Então ela corta a cabeça do monstro alado, que revela dentro dele um agressor chamado Ouriço, que foge pelos céus no mesmo momento depois de ter absorvido todas as informações que precisava. Durante a fuga, a Aoi observa uma torre no caminho para onde o agressor estava fugindo, então carrega o curandeiro junto com ela até lá, que não quer de jeito nenhum encontrar o Takatou de novo, porque sabe que o garoto vai acabar com ele assim que puder. E por falar nele, o protagonista tá eliminando todas as armadilhas pelo caminho para avançar no desafio, até que o mago surge diante dele, reclamando que o rapaz tá apelando demais para passar no teste. Quando Danora pergunta quem ele é, ele revela que construiu essa torre e pode aparecer em qualquer lugar dela quando quiser. E então Danora responde que isso parece tão apelão quanto o que os dois estão fazendo. Ignorando ela, o rapaz misterioso reclama que quebrou a cabeça para montar todas essas armadilhas, e alguém passa destruindo tudo como se não fosse nada. Takatou diz que eles só estão tentando sair desse lugar, mas o homem responde que isso não é possível, porque essa torre foi construída para manter o Deus das Trevas selado. Por sua vez, o protagonista diz que não vai fazer nada com esse lugar se conseguir ir embora. Porém, o construtor da torre considera a possibilidade daqueles dois serem alguma artimanha do Deus das Trevas, então ele se apresenta como Eglácia, conhecido como Alto Feiticeiro. Mas antes que ele conseguisse terminar sua fala, Takatou apaga ele. Danora fica louca
louca porque esse cara parecia importante pra morrer assim tão rápido, mas seu amigo disse que o cara provavelmente ia tentar eliminar eles. Enquanto isso, a assistente do mestre da espada anuncia um problema atrás do outro, e ele fica cada vez mais irritado. A mulher anuncia mais 100 pontos pro Rick, o combatente de número 97. Em seguida, o guerreiro encontra a Frederica, que tá ajudando seu amigo Linnell a acumular alguns pontos, já que o coitado não ganhou nada até esse momento. Eric elogia o avanço do colega, que dá graças a Deus que ganhou um ótimo equipamento no último gacha que fez. Em algum outro lugar da torre, duas espadachins lutam entre si, enquanto Lord Masaki avisa a garota chamada Shiro que ela tá perdendo, e que os golpes da inimiga nem são tão fortes assim. Portanto, Shiro é capaz de vencer esse duelo. Motivada, a garota coelho avança contra sua adversária e desfere um golpe monstruoso que abre um buraco no chão. Assim, Mokomoko comenta que essas duas duelistas parecem muito fortes, e por isso quer saber o que o Takatou vai fazer quanto a isso. Por sua vez, o protagonista não tem nada a ver com essa pancadaria e só queria atravessar a arena sem confusão. Observando em volta, Danora vê que a única saída tá atrás daquele cara sentado no trono, que tá insistindo pra rival da Shiro revelar o disfarce de uma vez. Como já tinha sido descoberta, a mulher decide mostrar quem realmente é, um meio demônio chamado Theodisia. Ela pretende acabar com essa luta antes que o mestre da espada descubra sua real identidade. Portanto, ela lança uma magia na Shiro, que consegue desviar ao largar a espada, já que é muito mais veloz sem uma arma, e responde com vários socos em sequência. Vendo que aquilo vai demorar, Takatou pergunta se o rapaz do trono não deixaria os dois passarem por ali de boa, enquanto Danora manda o garoto olhar em volta e perceber que tem duas pessoas lutando até a morte ali. Com isso, Masaki responde que não vai deixar os dois passarem, já que alguns discípulos dele não têm pontos o suficiente, mas Takatou argumenta que ele e Danora têm só 6 pontos acumulados, então eles são peixes pequenos. Revoltado, o Lorde da Arena afirma que por isso eles precisam lutar mais, porque ele valoriza esse exame como jogo e não respeita que não encara essa situação da mesma forma. Já o meio demônio Theodisia afirma pro protagonista que tá fora disso porque tem pontos o bastante. Portanto, Masaki anuncia uma luta de 3 contra 3, onde Takatou, Danora e Theodisia devem enfrentar a garota coelho, Shiro, além da grandalhona Geralda e a baixinha Emma. Theodisia diz que não vê chances de vitória se as outras duas adversárias forem tão fortes quanto Shiro, e o Lorde da Arena faz questão de comentar que a garota coelho é a mais fraca das três, sendo que Emma é uma espadachim e Geralda é especialista em magia. A propósito, o Lorde pretende pegar pra si o meio demônio e a Danora, então elas devem ser deixadas vivas. Danora pergunta se Takatou deveria eliminar só o Masaki nessa situação, mas ao invés disso ele elimina as 3 rivais. Assim ele prossegue seu caminho para a saída, e quando o Lorde tenta impedir por conta do seu ódio, é eliminado da mesma forma. Vendo o poder do Takatou, Theodisia pede ajuda pro garoto. Ela deseja que os dois ajudem ela a achar sua irmã desaparecida, porque ouviu dizer que seu povo estava preso nesse lugar. Porém, ajudar Theodisia pode parecer ruim aos olhos do mestre da espada, por talvez fugir às regras do exame. Porém, Takatou já tá com a lama até o pescoço, então não se importa de se sujar mais um pouco. Sendo assim, a espadachim explica que provavelmente seus companheiros estão no subsolo, e que de alguma forma ela consegue sentir a presença deles. Nesse momento, o resto do grupo encontra Takatou e Danora. Momentos depois, o grupo alcança o salão de onde eles chegaram. O mestre da espada observa que 17 concorrentes conseguiram chegar até o final, e proclama todos eles como cavaleiros do Rei Divino. Mas nesse momento, só o auxiliar alerta Urabi que a torre ficou em silêncio, e por isso tá difícil manter a primeira barreira, e a segunda tá instável, ou seja, o deus pode quebrar a proteção a qualquer momento. E foi só a garota terminar de dizer que a primeira barreira é destruída, enquanto a segunda se mostra bem vulnerável. Nessa hora, um ser alado desce dos céus, pensando que a barreira iria desaparecer caso ele destruísse a torre. Urabi pensava que isso tudo fosse acontecer em 3 dias, porém é agora que o dever chama. Por isso, ele convoca os cavaleiros do Rei Divino para sua primeira missão. Eles devem derrotar a criatura alada, ou a humanidade estará perdida. Nessa confusão, Takatou aproveita para vasculhar o subsolo, mas Danora tá possessa porque o garoto simplesmente não quer fazer nada contra aquilo. O jovem explica que acabar com aquele monstro voador vai chamar muito a atenção do mestre da espada, então é melhor deixar isso na mão dos outros e continuar discreto. Enquanto isso, Linnell, Rick e Frederica continuam de cabeça em pé à frente do seu dever, e o inimigo pergunta como ele pode se livrar da barreira, e caso Urabi dê a resposta, será poupado. Por outro lado, o mestre da espada ironiza o fato do monstro pedir isso depois de destruir a torre inteira. Sendo assim, o homem alado elimina um cavaleiro com apenas um gesto de mão, e afirma que vai fazer isso com cada um ali até ter o que deseja. Logo, 4 guerreiros já tinham sido aniquilados, até que um deles tenta reagir com vários clones, porém todos são apagados com a mesma facilidade. Em seguida, Frederica diz que pode derrotar o inimigo mesmo sem a barreira, e reunindo todo o seu poderio, ela invoca a explosão de luz extrema super comprimida, que o oponente absorve como se tivesse matado um mosquito com a mão. Atrás do homem alado, uma entidade única surge, dizendo que esse poder foi bastante formidável para um humano, e que ele teria sido queimado caso esse feitiço atingisse o
seu alvo. Preocupado de ser chamado por esses nomes estranhos, ao invés do próprio nome, a entidade se apresenta como Lute, enquanto o voador se chama Orgen. Entretanto, a maga não tá afim de apresentações fúteis nesse momento, por isso avança contra a entidade, que também absorve a magia dela, avisando a garota que ela não tá no nível necessário para enfrentar os dois. Além disso, ele transforma o braço direito da Frederica em um doce e começa a comer na frente dela. Rick tenta impedir a humilhação e ataca a criança, e com a velocidade e força do golpe aplicado, ela nota que talvez esse guerreiro tenha mais chances do que a maga. E no momento em que o Rick tentava acertar Lute, Linnell cuida da sua amiga, e logo recebe uma mensagem que garantiu mais um gacha. Então ele tenta a sorte e usa todas as suas pedras da desculpa, assim convocando a Vahanato, a deusa que trouxe Linnell para esse mundo. Sendo assim, ela afirma que vai resolver tudo num piscar de olhos, e se aproximando da dupla de entidades, Orgen se curva e se mostra surpreso em ver a deusa nessa ocasião, e Lute abraça ela por conta do tempo que eles passaram longe. Vendo a cena, Linnell pergunta o que diabos é que tá acontecendo. Então Vahanato explica que na verdade, ter encontrado de novo com ela vai ser a pior coisa que aconteceu na vida do rapaz, porque quando ela falou sobre resolver as coisas, ela queria dizer que extinguir a raça humana é a solução pro problema. Nesse meio tempo, Takato e suas companheiras parecem estar andando em um loop infinito, e Moku Moku acha que isso se deve a uma barreira interferindo no espaço vazio. Já o rapaz acredita que talvez seja uma instalação importante mais pra frente, e por isso a dificuldade em chegar. Já a meia demônia sente o poder mágico dos amigos de forma mais intensa, e nesse instante um grito bizarro é ouvido e a barreira desaparece, poupando o trabalho dos protagonistas, que agora tem um caminho livre pra descida. Mas antes de continuar a caminhada, Danora sente um monstro com lâmina passando pelo corpo dela, até que Theodisia abre uma porta logo abaixo e encontra vários corpos em tanques separados. Olhando de perto, ela presume que seus companheiros estejam ali dentro, e mesmo que não tenha visto sua irmã jogada em um desses tanques, ela sente que o pior pode ter acontecido com ela também. Takato acredita que esses corpos foram armazenados ali para que as habilidades mágicas desses seres fossem extraídas. Por essa razão, Theodisia saca sua espada e acaba com o sofrimento do seu povo. Depois, ela se recorda da sua tradição, onde uma vingança sempre deve ser cumprida, e sendo assim, ela deseja matar o mestre da espada com as próprias mãos. E por falar nele, Urabi nota que a situação tá ficando cada vez mais sombria, e tendo isso em mente, nomeia o Rick como mestre da espada por enquanto. O garoto olha pra trás como quem não entendeu, e o velho explica que essa é a melhor escolha no momento, porque se Urabi morrer, Rick vai se tornar mestre da espada automaticamente. Então, usando o poder armazenado na torre, o jovem vai ser capaz de lutar. Depois disso, Linnell se ajoelha e pede perdão por ter aumentado esse problema, e Urabi responde friamente que nunca esperou nada daquele garoto desde o começo. Engolindo a seca as duras palavras, Linnell lembra que caso morra, vai voltar pro último ponto de salvamento, e por isso tenta trocar uma ideia amigável com a deusa que sempre concedeu as pedras da desculpa pra ele. Ele questiona de forma inocente o motivo dela estar conversando com o inimigo, e ela pensa se deve contar pro garoto ou não. Logo ela lembra que sempre teve um bom relacionamento com Linnell, e por isso não poderia deixar ele morrendo de curiosidade, ainda mais bater as botas sem nem saber o porquê. E durante essa conversa fiada, Rick percebe que o amigo tá querendo ganhar algum tempo pra eles. Assim, Vahanato revela que seu querido Alba Garma partiu e nunca mais voltou, enquanto Urabi informa que se trata do temido e odiado deus das trevas, cujo nome ninguém ousa pronunciar. A deusa conta que espalhou mensageiros ao redor do mundo para encontrar seu amado, e um dia descobriu que ele estava selado nessa torre. Mas essa nem é a pior parte, uma vez que não importa o que ela envie, ela nunca consegue vencer o mestre da espada. Por isso ela pensou em mandar alguém azarado pra caramba igual Linnell, pra forçar o retorno do amor perdido dela. Diante disso, Linnell reconhece o fato de não ser dos mais sortudos, mas não esperava que esse azar todo fosse trazer o fim da humanidade, como efeito colateral. Enquanto isso, Lute avisa pra deusa que a barreira tá quase sumindo, e questiona se eles devem esperar até que isso aconteça. Então Vahanato puxa um espelho pra ver qual deveria ser o próximo passo, e descobre que o criador da torre, Eglácia, curiosamente bateu as botas, e se por acaso ele ainda estivesse vivo, poderia consertar a barreira na mesma hora. Além dele, o assassino da deusa, Lord Masaki Kazuno, também foi dessa pra melhor, e ela estaria muito ferrada se ele estivesse por perto. Sabendo das novas, Vahanato diz que Linnell poderia ganhar o apelido de Apocalipse Ambulante depois dessa. Sendo assim, Linnell diz que vai acabar com sua vida pra parar com esse ciclo de azar, mas a deusa alerta que ele pode até fazer isso, mas que vai direto pro além, porque ela desfez a mágica de renascimento em um ponto salvo. E já que ele vai morrer de qualquer jeito, Vahanato convida Linnell pra esperar o retorno do seu querido Alba Garma. Logo ela puxa o núcleo da barreira e avisa que caso ela quebre isso, a barreira vai desaparecer. Então ela quebra esse selo de longa data que separa ela do seu amado, causando a queda do Alba Garma, que ao se separar do Rei Divino, cai diretamente no rio abaixo, deixando o rei confuso por achar que seu inimigo ainda estava vivo. Nessa hora, Danora comenta que achou que o Takato estava brincando quando disse mais cedo que matou o deus das trevas no reflexo, e por isso o jovem pede desculpas. Logo depois disso, Theodisia aproveita a distração para cortar o
Urabi, e o monstro da lâmina Kidanura pensou ter sentido na escadaria atravessa o corpo da Vahanato. Porém, Lute cura a ferida da mestra e ela levanta exalando ódio, enquanto Orgen tenta resgatar o deus das trevas. Como ele anseia por sacrifícios humanos, Orgen manda seu exército demoníaco recolher a alma de cada ser humano ali presente, e diante do ataque, o Rei Divino protege o grupo próximo a ela com uma barreira mágica, e Takatou pede para as duas companheiras se aproximarem dele e elimina Orgen junto com todos os demônios. Danura questiona o porquê dele ter pedido que elas ficassem tão próximas assim, e ele argumenta que desse jeito é mais fácil de proteger as duas. Já quanto a deusa, Theodisia pergunta se não seria melhor acabar com ela também, já que a mulher tá virada no Jiraiya, mas Takatou acha que não tem motivos para isso, já que ela não foi hostil com ele, e durante essa loucura, Aoi Hayanosa chega com seu novo servo, Hanakawa, e tenta tranquilizar o rapaz, afirmando que eles não vão morrer por causa dessa chuva mágica explosiva, já que os personagens principais sempre são protegidos pelo roteiro para conseguirem cumprir seu papel na trama. Ao chegar até o grupo na torre, ela pergunta pro Rick se ele conhece o Yugiri Takatou, mas o guerreiro responde que não é uma boa hora para isso. Aoi concorda e, analisando o rapaz, ela descobre que ele acabou de se tornar um mestre da espada, e o Rick lembra que Urabi tinha comentado algo nesse sentido, então ele explica que basta ele perfurar Vahanato com a espada Horse para resolver a situação, e o Rick não entende como essa garota estranha sabe de tudo isso, porém não era hora de pensar demais, portanto ele avança contra a deusa, e atravessa ela com sua arma mágica. Em seguida, Aoi volta a procurar Takatou, e Hanakawa não consegue parar de chorar, porque tem certeza que aquele cara vai apagar assim que ele tiver a chance. Ainda assim, a poeira baixa e o protagonista aparece com as duas garotas, então Aoi tenta analisar ele com seu olho, mas alguma pane no sistema impede que isso aconteça. Logo ela se ajoelha em sofrimento e nota que Yugiri Takatou é o destino final de todos os destinos, na forma de um homem. Por essa razão, ela questiona sozinha como Sion teve coragem de convocar um ser assim para aquele lugar. Danura nota a chegada dos dois sujeitos e pergunta o que Hanakawa tá fazendo ali, e o healer já coloca o corpo fora, dizendo que foi trazido à força pela senhorita Aoi, que tá despejando um almoço no chão pela boca. Takatou comenta que talvez ela esteja doente, e a própria Aoi diz que vai ficar ok depois de um descanso, e pede perdão por um motivo que Takatou não entende. Ela explica que veio devolver esse cara de volta pra eles, já que eram colegas de classe. Como o grupo responde que não faz questão de ter o Hanakawa de volta, ela diz que então vai se livrar dele ali mesmo, metendo o pé logo em seguida. Enquanto Hanakawa confessa que tá criando um gosto especial por garotas que humilham ele, Takatou pergunta como ele conseguiu fugir da floresta com a coleira, e ele confessa que não comentou que o efeito da coleira não dura pra sempre. Ao amanhecer, Rick pergunta por que Theodisia matou o mestre da espada, e ela responde sem medo que apenas vingou seu povo. Como bem lembrou, agora Rick é o mestre, e por temer que o meio demônio possa atacar ele também, o clima começou a esquentar de novo, mas Takatou acalma os ânimos dos dois, dizendo que vai ajudar a resolver esse impasse ao levar os dois pro subsolo. Rick pergunta sem maldade o que Yugiri poderia fazer nessa situação, já que não tem nenhuma habilidade, e o Rei Divino manda o garoto olhar como fala, porque Takatou foi quem derrubou o Deus das Trevas e seu exército. Diante disso, o mestre da espada pergunta quem afinal é ele, e Takatou responde que é um estudante comum do ensino médio que foi convocado por uma sábia a esse mundo estranho. Ninguém leva o garoto muito a sério, mas logo todos decidem ir para a capital real, cada um por seu motivo, e Theodisia revela que vai procurar sua irmã, Eufêmia, por lá. Takatou lembra que escutou esse nome em algum lugar, e o meio demônio pede informações sobre isso. Já o Rei Divino vai retornar para o santuário na capital real, já que 1000 anos se passaram e sua linhagem pode ter sido extinta, enquanto Rick vai voltar para sua casa na mesma cidade e se oferece para ir junto da Danura e Takatou, mas os dois escolheram viajar sozinhos. Logo depois, voltamos a uma das alunas que não pegou a canção de batalha, Ayaki Shinozaki, junto com seu colega de classe Yutiro Kiryu. Os dois foram eliminados pelo dragão logo no primeiro episódio. Uma misteriosa inteligência artificial revela para ela que ela é uma androide, uma unidade de personalidade, mas além disso, ela escuta na sua cabeça essa inteligência artificial dizendo várias coisas ao mesmo tempo, aparentemente para outras pessoas também. Por último, a IA pergunta se ela deseja se manter nessa forma de imitação humana ou se prefere se livrar das restrições e tomar o próximo passo. A raiva por ter sido feita de isca faz a Ayaki revelar que não deseja morrer dessa forma, então o sistema remove as limitações dela e habilita ela como uma unidade de batalha, informando que ela precisa resgatar uma enorme quantidade de materiais e que a massa do dragão seria o bastante para facilitar a recuperação da androide. Então a Ayaka arranca um pedaço do monstro e devora. Enquanto isso, a Saka tá esbravejando porque nem ao menos providenciaram um cozinheiro para ela no seu trabalho de investigar o Alpha Ômega, enquanto termina seu arroz queimado. Quando Yugiri Takatou prova a refeição preparada pela professora, ele acha o arroz duro, mas ao mesmo tempo pegajoso. A Saka pergunta se é assim que se trata alguém que acabou de cozinhar para ele, mas Yugiri continua achando a comida nojenta. A garota perde a paciência e esbraveja que reclamar da comida de uma mulher é a coisa menos atraente
atraente que um rapaz poderia dizer, mas por sua vez o garoto não faz ideia do que significa ser atraente. Então a Saka manda ele comer de uma vez e dizer que tá delicioso. Assim, o garoto engole mais um pouco de arroz e afirma que tá uma delícia, enquanto a própria cozinheira tá com vontade de botar pra fora sua própria comida. Em seguida, a professora lê sua folha de instruções e lá tá dizendo que ela precisa prover um mínimo de educação pra criança, mas ela não faz ideia de como fazer isso, além de nem saber se tá sendo paga por esse trabalho. Mas logo ela tenta ver as coisas pelo lado bom e prefere pensar que não deve ser difícil ensinar o básico pro moleque. Então os dois sentam pra realizar algumas primeiras atividades, até que uma garota robótica entra na casa pra entregar mantimentos. A Saka pergunta se por acaso ela possui algum livro de escola primária, além de um caderno de receitas, um micro-ondas e um filtro de água. Quem sabe também uma TV Smart de 43 polegadas com videogame. E por último também seria a ótima companhia de um doguinho. Prestando atenção em tudo, a robô aceita as demandas e parte. Depois, a Saka dá uma olhada no dever do Yugiri e chama ele pra pegar um ar lá fora. A mulher acha incrível toda essa vista bela e pacífica estar debaixo da superfície, enquanto a criança acha engraçado ter essas matérias flutuantes por todo o canto. Apesar do ambiente calmo, a Saka teme que não vai conseguir voltar pra casa viva desse trabalho. Mais tarde, no Instituto de Pesquisa de Formas de Vida, a professora sobe para prestar o relatório de junho sobre o serviço, e o Shiraishi acha incrível o fato da mulher ter sobrevivido ao primeiro mês. A Saka afirma que precisa de mais gente lá embaixo para dar conta de tanto serviço, mas o cientista informa que todas as pessoas pediram arrego desse trabalho logo depois do primeiro dia, então a professora vai ter que lidar com tudo. Ele acrescenta que não entende o motivo do povo odiar tanto esse trabalho, então pergunta para Saka se ela também odeia. Sem pensar duas vezes, ela afirma que detesta, e por isso o pesquisador responde que pode fazer o esforço dela valer a pena. A Saka abre um envelope dado com uma penca de dinheiro, no entanto, ela esbraveja pelo fato de todo esse dinheiro não servir de nada ali dentro. Nessa hora, o cientista se mostra surpreso pela reação da mulher e informa que ela pode sair quando quiser, então ela fica ainda mais bolada por não ter sido avisada antes, e por isso Shiraishi responde que não sabia que isso seria preciso, porque pensou que ela já teria ido de base no primeiro dia de serviço. Enfim, já que pode sair dali, a Saka quer saber quem vai ficar de olho na criança, e o contratante revela que os robôs cuidam de tudo isso, inclusive de cozinhar, então a mulher sai dali na hora para tirar alguns dias de férias. Entretanto, logo ela acorda num lugar desconhecido, e tentando se lembrar como foi parar ali, ela recorda que foi dar um passeio pela cidade, comeu igual um boi, comprou algumas roupas e por fim passou uma noite no hotel 5 estrelas, portanto ela não faz ideia de como foi parar nessa cela. Logo uma voz informa que ninguém pretende fazer nenhum mal para ela, e que eles são uma organização que isola calamidades para que elas não causem danos ao mundo, e eles desejam trocar algumas palavras com a Saka. Enquanto isso, Takato descobre que a Saka tirou férias e fica visivelmente triste, se perguntando se um dia ela vai voltar. Nikori tenta consolar o garoto, mas como até o cachorro tá se sentindo solitário na ausência da professora, o jovem Yugiri decide procurar a Saka. Dito isso, ele pergunta pra robô onde estaria a mulher, e como ela respondeu que só os pesquisadores saberiam disso, Yugiri pede pra ela levar ele até lá. A garota robótica chega com o garoto até uma porta invisível que levaria até o lado de fora, mas ela não pode ser aberta por dentro, já que é manejada pela sala de controle. Por isso, Takato pede pros responsáveis abrirem a porta porque ele deseja sair, e essa atitude foi o bastante para todos os funcionários entrarem em pânico. Quando Shiraishi chega para ver o que tá rolando, a maioria tinha sido eliminada, enquanto Alpha Ômega atravessa os corredores do instituto. Uma última funcionária estava acatando as ordens do paranormal, temendo pela sua vida. Então o chefe de pesquisa pede pro oficial de segurança atirar na mulher, porém Takato apaga um homem armado. Logo em seguida, a criança chega na frente do Shiraishi perguntando onde a Saka foi parar, e o cientista informa que a Saka foi levada embora pela agência, uma organização de alcance global, e por isso ninguém pode fazer nada para impedir. Porém, Takato responde que vai dar um jeito nisso, desde que ninguém conte pra Saka o que ele fez ali dentro do instituto. Decidido, ele sai em busca da sua nova amiga, destruindo tudo que encontrava pelo caminho, e lá dentro da agência, uma dupla parece achar que a habilidade daquela criança de matar tudo o que quiser não é nada especial, então partem pra caça junto de um soldado que pensava ter encontrado uma forma de emboscar o paranormal. Apesar disso, os três também são eliminados sem cerimônia, enquanto a Saka tá mofando na sua cela e se questionando por que ela não foi atrás de um emprego normal igual todo mundo. Ainda assim, ela se preocupa com Yugiri e se pergunta como ele estaria nesse momento, ao passo que um grande estrondo do lado de fora chama a atenção da professora. Nesse instante, a porta se abre e uma mulher toma a Saka como refém, enquanto Takato chega para resgatar sua amiga. A mulher armada manda o garoto não mover nenhum músculo, senão vai estourar os miolos da Saka, mas o paranormal tira a vida da agressora antes de qualquer coisa. Depois ele abraça a Saka e chama ela para ir embora. Ela presencia toda a cena de horror na parte exterior da sua cela, e o garoto acha que isso vai fazer ela mudar de ideia quando ir embora com ele, mas a
Saka aperta forte a mão do Takato e sorri pra ele. Quando chegam ao abrigo do Alpha Ômega, Saka é recebido pelo Nikori com alegria, e em seguida pede pro Yugiri brincar com o cachorro enquanto conversa com Shiraishi. Ela quer saber o que eles vão fazer a partir de agora, mas o pesquisador responde que isso tá fora da mão deles, já que ninguém ali poderia impedir a ira do Alpha Ômega. Então a Saka quer saber o que vai ser dela dali pra frente, e o cientista diz que não vai poder deixar ela ir embora por enquanto, mas que vai providenciar alguma segurança pra ela dar continuidade no serviço. Mas apesar disso, a própria Saka reconhece que deixar o Yugiri da forma como tá agora pode gerar alguma coisa bem grave a qualquer momento, e por isso decide manter suas aulas com ele na tentativa de fazer o garoto aprender a conviver em sociedade. Nesse momento, a criança chama a professora pra jogar alguma coisa, mas quando ela se aproxima, lembra que esqueceu sua mochila com toda a sua grana na agência. Após essa história, voltamos aos tempos atuais, onde Danora tá observando o sono do protagonista, e Mokomoko comenta que a garota poderia passar o resto da vida olhando pra esse garoto. Danora pergunta se a fantasma é capaz de ler a mente dos outros ou algo do tipo, mas ela responde que Tomoshika não é uma garota muito difícil de interpretar. Ainda por cima, Mokomoko afirma que Takato é realmente um rapaz boa pinta, e que seria interessante ter um pouco desse DNA na linhagem de sangue dos Danora. Com isso, Tomoshika acha que a ancestral passou dos limites, mas no fim responde que essa é uma decisão que também depende do Yugiri. Nessa mesma hora, o garoto acorda e pergunta que decisão seria essa. Então Danora foge do assunto e lembra que eles estão na frente da capital real, então pergunta o que deveria ser feito agora. Mas antes de qualquer decisão, o grupo repara que está cercado por autoridades da cidade, e ao saírem pelas ordens do líder, ele se apresenta como Torques, chefe de segurança do portão central sul, e questiona o que esses jovens estariam fazendo ali com o veículo do corpo imortal. Por essa razão, Takato explica que o prefeito de Hanabusa, Ryota, concedeu esse carro para eles, e que eles são candidatos a sábio da Sion, sendo que precisam estar na capital por conta do processo de seleção. Sendo assim, Torques analisa o dom de Takato para ver se eles são de fato os candidatos a sábio. Porém, mesmo com o resultado positivo do talento paranormal, o chefe de segurança afirma que esse tipo de falsificação é muito fácil de ser feita. Danora perde a linha com o método tosco de analisar um candidato, mas nessa hora Takato mostra um artefato que faz todos os oficiais se ajoelharem, e quando a garota pergunta que troço é esse, o protagonista explica que o Rick mandou mostrar isso se tivesse qualquer problema na capital real, e depois passa um desses pra Danora. Torques conta que isso é um amuleto com o emblema da família real, e atrás dele surge David, um membro mais novo da família real, acrescentando que esse amuleto conta que eles são conhecidos de Richard, ou que são cavaleiros do rei divino. Para provarem que são cavaleiros, precisam mostrar a espada sagrada que receberam do mestre da espada, mas a dupla nem lembra de nenhuma arma desse tipo. Portanto, David quer que eles provem serem cavaleiros reais no duelo contra ele, porque jamais guerreiros desse nível perderiam para alguém que não tem nenhuma habilidade manuseando uma arma. Dito isso, Takato e Danora discutem sobre o que fazer, e fica decidido que a garota vai seguir para a batalha, e que o Yugiri iria intervir se a coisa ficasse feia. Logo o duelo começa, e Takato analisa que o estilo do nobre é bem ortodoxo, já o da Danora parece diferente de tudo, ao passo que Mokomoko informa que o lema da família Danora é confundir o oponente com movimentos inesperados. Por exemplo, Tomoshika tá fechando a perna esquerda junto da direita sem o adversário ver, e gradualmente caminhando na direção dele sem dar pinta de que tá fazendo isso. Ao mesmo tempo, ela tá balançando a lâmina para fazer o rival perder a noção da distância entre eles. Em seguida, Danora joga a adaga pra cima, corre pra trás do nobre confuso e chuta os bagos dele por trás, vencendo a batalha. Mas se isso não tiver sido bastante, a garota afirma que pode seguir em frente e tirar a vida do David para consumar sua vitória. Porém, um pouco esforço foi o bastante, e Mokomoko celebra com certeza que a técnica de luta de Danora é como magia para os métodos primitivos dos Isekais. Com a vitória, os protagonistas partem para a capital, porém Takato é impedido por uma barreira mágica. David explica que elas foram construídas há muito tempo pelo alto mago Eglácia, e que isso pode segurar qualquer ataque. Então o nobre guia a dupla pela cidade, onde tinham vários exploradores que vieram enfrentar o submundo, por onde as crias do deus das trevas estão tentando escapar, e isso fez Danora perceber que Albagarma não era o único deus maligno por lá. Depois disso, David é dispensado dos seus serviços de guia, enquanto Takato e Danora precisam inventar uma desculpa para como eles conseguiram fugir do ônibus, mas antes tem que decidirem se vão perdoar seus colegas de classe ou não, assim que acharem eles. Logo eles se encontram com o rei de Mani, a capital real, e ele anuncia que todos os candidatos a sábio devem participar de uma segunda missão, mas antes de conseguir explicar, um dos candidatos, chamado Shinya Ushio, se levanta contra o soberano, perguntando se eles são servos para seguirem tantas ordens. Por conta da audácia, o rei corta os dedos do candidato, que percebe que a técnica do congelamento do tempo do mestre Eroge não é invencível. Então o rei se senta novamente e finaliza dizendo que para conseguirem se tornar sábios, todos terão que realizar grandes conquistas. Na sequência, vemos uma cena onde a
sábia Sion chega até a Aoi, mas a garota tá inconsolável pelo fato da sábia ter invocado Takato até esse mundo, porque isso significa que vai ser o fim de tudo, e ela não pediu pra ser envolvida nisso, afinal aquilo não é um humano, nem ao menos um ser vivo. Então a espada da Aoi informa Sion que sua usuária já tá assim faz um bom tempo, e que informações obtidas através do candidato Hanakawa indicam que esse tal de Takato é capaz de eliminar seus alvos apenas ao pensar em fazer isso. E por falar no curandeiro, ele tá esperneando na frente do Lute, dizendo que o Yugiri Takato pode finalizar qualquer um num piscar de olhos. Por isso, Lute prefere colocar o fim de Takato como prioridade, e para garantir que isso dê certo, ele planeja pedir ajuda a alguém mais forte que seu mestre, e através da chave do selo ele pode invocar a irmã do Deus das Trevas. O comportamento dela era tão caótico que o próprio Alpagarma decidiu selar ela. Como Lute terá ao seu lado uma criatura desse nível, Hanakawa presume que não será útil nessa batalha, então tenta tirar seu time de campo, mas o descendente do Deus das Trevas lembra que não conhece bem esse inimigo, e que o curandeiro seria útil por essa razão. Voltando à provocação dos candidatos, o rei de Mani informa que atravessar o submundo e derrotar o Deus das Trevas será um feito inestimável aos olhos dos sábios, e revela ao Ushio que a família real tem o poder de enfraquecer o dom, e que os dedos do garoto devem se reconectar quando ele tomar distância do rei. Depois disso, Takato pergunta o que deve ser feito agora, e Danora chama a atenção de toda a turma, que fica impressionada pela volta dos dois colegas. Nesse meio tempo, o rei divino retorna à capital real e comenta como essa cidade nunca foi tão grande como tá agora. Uma vez lá, o arcebispo Rolares recebe o rei como sua alteza, líder da igreja do eixo. Então leva seu líder até os seus aposentos e fica sabendo que o deus das trevas do Canyon foi derrotado. Logo ele pergunta sobre a chave do selo, e assim que o rei divino responde que não sabe do que se trata, o arcebispo usa a chave para controlar ele. Voltando aos protagonistas, eles finalmente se reencontram com Suguru e Azaki, que conta que não se arrependeu de ter deixado os dois para trás, visto que foi a decisão correta a ser tomada. Takato responde que realmente não se importa, já Danora deixa claro que ficou irritada, mas reclamar não vai mudar nada. Ainda assim ela pergunta pro líder dos estudantes se seria melhor eles nem terem voltado, e quando Yazaki começa a gaguejar, uma garota da classe ídolo que se chama Sorakino chega na conversa e responde que é importante termos bons aliados nesses tempos difíceis. Yazaki contesta porque não sabe se pode confiar na dupla, e Akino concorda pela visão dele, porque se fosse ele ao ser abandonado, certamente buscaria vingança. Diante da moral daquela garota com Yazaki, Takato e Danora reparam que é ela que manda por ali de verdade. Pouco depois, Takato é apresentado para mais dois colegas, onde um deles é Yugo Izumida, um rapaz de cabelo azul da classe cozinheiro, capaz de preparar receitas deliciosas. Já o outro é Yukimasa Aihara, da classe leitor, que pode ler qualquer idioma. Os dois se apresentam como os clássicos fracassados da turma e pensavam que Takato também era um, porque sua classe é de caçador de inseto, que causa morte instantânea a todos os insetos. Em seguida aparece na sala Seiichi Fukai, da classe Deus da Morte, que pode eliminar o alvo que quiser instantaneamente e pede para falar com Takato. Enquanto isso, Danora tá conhecendo a classe do Shinya Ushio, o candidato que perdeu os dedos pro rei, que é um mestre de Eroges, assim como Keiichi Munakata. Já Mitsu Yatachi é da classe maníaco de Eroge. Os três juntos são conhecidos como os três nobres de Eroges, e suas habilidades são um reflexo das suas personalidades. O Shio pode parar o tempo, enquanto Munakata tem visão de raio-x e Yatachi tem tentáculos. Nessa hora, Ryoko Ninomiya diz pra Danora que precisa conversar sobre o Takato, que estava sendo chamado pelo Fukai de Senhor Okakushi. Como Fukai é um deus da morte, ele não precisa deixar tudo nas mãos do Takato de novo, o tomador de almas. Ele foi instruído a observar Takato, mas nunca foi autorizado a olhar diretamente nos olhos dele, então ele arranca um dos seus olhos, responsável por detectar o sobrenatural. No entanto, Fukai perdeu esse poder assim que chegou ali, e acredita que Takato não liberou todo o seu poder desde que chegou nesse mundo. Depois disso, ele vai embora e os outros rapazes comentam sobre como aquele moleque é estranho. Logo depois, a samurai Ninomiya consegue se reunir com Takato e pede perdão pra ele, enquanto manda Carol, a ninja americana, fazer o mesmo, já que o primeiro portão foi aberto, e isso significa que não importa onde elas estejam, ele pode acabar com as duas instantaneamente. Takato comenta que não faria isso, mas que a forma como a garota expressou isso foi um pouco irritante. Em seguida, ele pergunta o motivo de todo mundo ali parecer conhecer ele, e Carol responde que faz parte da agência, enquanto Ryoko é do instituto, e Fukai pertence ao culto, e os três foram enviados para ficar de olho no Takato. Sendo assim, ele entende por que sempre se sentia vigiado, e pede explicações pro que tá acontecendo por ali. Em outro lugar, Euphemia tá sozinha, refletindo sobre onde pode estar sua irmã mais velha, Theo, até que uma das memórias da Lain surge e ataca a garota, alegando que Euphemia é a última parte que ela precisa para se tornar herdeira do sangue original. De volta da Nora, ela e Takato descobrem que a líder do grupo, Sorakino, é um ídolo que possui a habilidade do voto, onde ela impede o alvo de usar seu dom, e caso a pessoa quebre esse voto, vai partir dessa pra melhor na mesma hora. Então Takato explica que tá
ali para encontrar com a sábia Sion, porque ela poderia saber algo sobre como voltar para casa, mas aparentemente a única forma de chamar a atenção dela é realizando uma grande conquista, como disse o rei de Mani. Por isso, Takato acredita que Asuna e Carol estejam do lado dele, e as duas concordam plenamente. Mais tarde, as garotas do grupo estão reunidas no submundo e conversando sobre as roupas que a costureira da equipe, Runa Harufuji, fez para elas. Akino tá usando um modelito que não parece nada com algo do mundo paralelo, mas que concede uma boa defesa, enquanto Carol tá com uma túnica ninja nada discreta para a profissão. Já Asuna tá envergonhada com seu kimono, e o Yotani, da classe líder de torcida, tá vestida a caráter. Por último, Danura tá com uma armadura do ferreiro egocêntrico, classe que tem a habilidade de criar armas e equipamentos de proteção para uso próprio. Na sequência aparece o guia do time, Rick, que agora é o mestre de espada. Do lado dos homens, o guia é David, membro da família real, porque sua família tem a habilidade de selar coisas, podendo suprimir demônios de baixo nível. O consultor Haruto Otori comenta que será importante medir a capacidade de todos, então sugere que o David tente suprimir o poder do grupo. O guia aceita e prepara para enviar todos para perto dos demônios. Enquanto isso, Rick percebeu que nem precisava estar ali para ajudar, porque as garotas estão dando um jeito em tudo sozinhas, e Danura tá surpresa ao descobrir que ele também era um príncipe do reino de Mani. Para colocar à prova sua força, Danura se coloca num duelo contra algumas criaturas, e com a ajuda de Mokomoko, as duas agem em equipe para acabar facilmente contra seus inimigos, deixando todo o grupo de queixo caído. Já Takato tá evitando chamar muita atenção com sua habilidade de morte instantânea, e como ele tem uma barreira que elimina qualquer alvo que queira matar ele, o garoto aponta sua espada na direção do gorila e espera ele fincar o próprio corpo na lâmina, porque já vai estar morto ao atravessar a barreira. Todos se impressionam com a facilidade do Yugiri para lidar com os adversários, e David pergunta como ele consegue evitar os ataques dos monstros tão facilmente, sendo que se move como um amador. Takato ignora a pergunta e questiona o consultor se ele deve mostrar sua habilidade de caçar insetos, mas o Otori responde que não é preciso. Durante essa missão, Lute e Hanakawa estão no meio da capital, e o descendente do deus das trevas está disfarçado de mulher para não ser reconhecido. O healer não consegue se contentar com um moleque de peruca, porque se ele realmente quisesse se passar por mulher, teria que resetar toda a sua personalidade para se prestar a esse papel de forma digna. Lute comenta que a cidade está cheia e pergunta se tá tendo algum festival ou algo do tipo. Então Hanakawa responde que o garoto tá parecendo um caipira na cidade grande ao perguntar esse tipo de coisa. Com isso, Lute aponta que o curandeiro tá folgado demais desde que ficou sabendo que não seria morto, e logo revela que a irmã mais nova do deus das trevas tá debaixo do chão em algum lugar ali perto, mas como não sabe onde é a entrada pro submundo, precisa coletar informações antes. E Hanakawa acredita que a taverna é o lugar certo para isso, nesse caso. Quanto a Eufemia, ela tá refletindo sobre como é uma Raging Blood, até que um cavalo assustado surge na frente dela, e a garota ordena que ele pare. Logo atrás, uma criança corre desesperada atrás do animal, até que vê ele domado pela mulher na sua frente. A garotinha pede desculpas por não ter conseguido controlar seu cavalo, mas assim que percebe quem é aquela criança, Eufemia se curva e informa seu nome. Como não tem nenhum nome para se apresentar, a garotinha decide se chamar Risley. Já Lute chega na taverna e pergunta pra Garçonete se tá rolando algum festival na cidade, e ela diz que os candidatos a sábio já alcançaram o quinto nível do submundo poucos dias depois de começarem sua conquista. Então tá todo mundo comemorando. Depois que a mulher vai embora, Hanakawa observa os três nobres de Eroge e avisa que não seria uma boa ser visto por eles. Então Lute usa um bloqueador de reconhecimento para não ser notado, e o curandeiro acha essa uma boa oportunidade para se aproximar dos três sem serem vistos. E falando no diabo, o Ushio tá esbravejando por conta da chegada do Takato, que simplesmente apareceu do nada, pegou todas as garotas bonitas e foi embora. Por isso, Munakata sente inveja daquele cara, e Iyatachi acredita que eles mereciam muito mais reconhecimento por terem feito bem mais que ele. Na mesma hora, uma garota se aproxima, perguntando se todos ali são candidatos a sábios, e os garotos acham que finalmente estão chamando a atenção das garotas, mas logo descobrem que é a Ayaka Shinozaki, a garota que todo mundo deixou pra trás no ônibus. Ela começa a sentar a mão na cara do Ushio, e seus amigos tentam impedir, mas sem sucesso. Com um soco após o outro, Ayaka estoura a cabeça do garoto, alerta que vai pegar cada um deles por dia e manda eles avisarem todo mundo da classe. Analisando a situação, Hanakawa imagina que a garota deve estar possessa por ter sido deixada pra trás, e isso quer dizer que com certeza ele também é um alvo. Em seguida, Sion, a sábia, anula a magia de reconhecimento do Lute e chega até o Hanakawa. O garoto tenta dar um migué pra vazar ali, dizendo que precisa recolher informações sobre como chegar no submundo. Então Sion decide contar tudo sobre isso pra ele. Lute manda o garoto sossegar, porque nada de bom vai vir de contrariar aquela pessoa, e Sion deseja fazer perguntas sobre o Takato em troca das informações que vai passar. Por mais que ela ache mais seguro eliminar o garoto para evitar mais problemas, ela acredita que poderia usar ele de alguma forma. Lute alerta que vai cuidar do Takato, mas Sion provoca o garoto, questionando
ser um mero subordinado do Deus das Trevas pode lidar com isso. Depois ela diz pro Hanakawa que ninguém precisa mais dele e invoca um raio de calor pra cima do rapaz, mas o feitiço vira Chantilly. O curandeiro pede pra Sábia explicar sobre o submundo antes de se livrar dele, então ela conta que em qualquer lugar você pode ver as entradas pra lá, inclusive é possível comprar um bilhete na taverna. Hanakawa fica frustrado por não ter percebido que era tão fácil, e depois pergunta pra Sion se ela não vai acabar com ele agora. Por sua vez, ela acredita que não precisa fazer isso, já que o objetivo dele é entrar no submundo. Nesse meio tempo, Danori informa pro Takatou que chegou na beira do 5º nível do submundo, então deve começar o 6º amanhã. Takatou ressalta que tem um Deus das Trevas no 7º nível, mas desde que a Sion esteja presente, tudo deve ficar bem. Já quanto à morte daqueles caras de Eroges, ele fica sabendo que Shinozaki acabou com o Ushio e que vai pegar o resto do grupo, e isso deixa Takatou e Danora surpresos por terem visto essa garota morta na frente deles. Enquanto isso, Sion é avisada que os candidatos estão perto do 6º nível do submundo. Em resposta, ela acha que tá muito fácil pra eles, por isso pretende dificultar as coisas, mas Yuchi lembra que derrotar o Deus das Trevas não é uma tarefa simples. Já quanto ao Takatou, a líder não sabe o que fazer ainda. No mesmo instante, o Otori usa sua habilidade de solucionar problemas para encontrar aquele lugar e pede pra Sábia prorrogar o prazo da missão. Com isso, Sion diz que pode conceder esse desejo, desde que o consultor se livre do Takatou. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!